Fala, pedaleiros! Hoje estamos aqui na casa do Rafa, especialista em mecânica de bike, ciclista também. E primeiro, obrigado por ter recebido a gente na tua casa, na tua oficina. Eu que agradeço estar participando aqui do canal do Thiago, um velho amigo meu aí. Já faz 10 anos. Mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos. Verdade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou proprietário da oficina Monsters, sou o mecânico responsável pelas bicicletas aqui que passo na oficina. E tô aqui com o Thiago aí pra gente esclarecer algumas dúvidas de vocês seguidores aí que mandam as perguntas aqui para ele, né? Então, para bater um papo, falar sobre manutenção, explicar os pontos chaves ali que precisa ser olhado numa bicicleta, os cuidados que você pode ter em casa para garantir que tua pedalada aí vai estar sempre redondinha e não vai correr risco de você ficar na rua com a tua bicicleta, né? Show. E a gente vai aproveitar que você tem uma manutenção de uma mountain bike fazer hoje e vamos emendar aqui falando dos pontos principais, daí a gente vai respondendo as perguntas, né? A gente pediu para vocês mandarem as perguntas para a gente selecionou, colocou as perguntas que vocês mais fazem para a gente também sobre mecânica e já vamos colocar toda na conversa aqui. Esse vídeo, só para vocês entenderem, vai ter um formato longo, tipo um podcast, e a gente vai fazer os cortes dos pontos específicos para vocês irem assistindo. E aí a gente vai falando sobre os tópicos. Exato. Fechou? Eu tô com uma bicicleta que entrou agora ontem para fazer uma revisão, uma bicicleta que tá bem surradinha, uma bicicleta relativamente nova, mas porém o proprietário ele usa... Esse sabe se divertir, ele sabe usar ela da maneira correta. E eu tô com ela aqui do lado. E vamos aproveitar já a oportunidade, eu vou estar desmontando a bicicleta, mostrando os procedimentos que eu sigo aqui com as revisões, para que vocês entendam, tenham conhecimento do que precisa ser feito numa revisão, para vocês poderem estar cobrando do mecânico, você mecânico também tirando ideias do que seria legal tá olhando, né, coisas importantes que às vezes o pessoal acaba negligenciando. Legal para o pessoal que está começando na área também, né? Ter ideia. Exatamente, para quem está começando na área de mecânica também, observar alguns detalhes que são importantes você estar vendo para o teu cliente para não correr o risco dele ficar na rua com a bicicleta dele, né? Puta, legal. E aí a gente separou algumas perguntas e eu acho que a gente pode começar a falar por isso. O pessoal perguntou muito como que ele sabe que ele precisa fazer a revisão da bicicleta, e a cada quanto tempo, como que ele sabe que está na hora? Tá. Cara, a periodicidade da revisão, ela varia muito conforme o uso, né? E conforme também o tipo da bicicleta. Então, se você pegar uma bicicleta de estrada, ela vai ter um tempo maior entre uma revisão e a outra do que uma mountain bike, por exemplo. Porque o terreno exige mais a bicicleta, precisa mais. Exatamente. Uma bicicleta de estrada, ela roda em um ambiente mais limpo, normalmente ela sofre menos impacto, dependendo da região também que a pessoa pedala, né? Claro. E já a mountain bike não. A mountain bike, ela geralmente ela tá no barro, tá na chuva, tá na lama, por mais que a estrada tá seca, é muita batição, muito barulho, então acaba tendo que ter uma frequência maior, né? E mesmo a estrada seca, aquela poeirona, entra em rolamento, vai na frente, sim, mais, né? Isso aí danifica bastante. Então, é difícil a gente dizer exatamente qual é o tempo da revisão. Um pouco, o próprio ciclista ele vai sentir o momento, né? Então, a partir do momento que ele tem uma bicicleta zero ou comprou uma bicicleta usada que já está revisada, ele vai se acostumar e vai saber como que é o funcionamento dela. Percebeu qualquer anomalia, qualquer coisa diferente, já é um sinal de que precisa ser visto alguma coisa ali na bicicleta. Mas jogar um tempo médio mais ou menos. Pessoal que pedala, faz aquele uso moderado da bicicleta, que seria aqueles pedais passeios, pedala durante a semana, 2 a 3 vezes durante a semana, faz aquele longão no final de semana. Pelo menos a cada 6 meses seria legal tu fazer uma revisão. Tá? Porque o que vai acontecer? É melhor você gastar com uma revisão preventiva do que com a corretiva mais tarde. Claro, a corretiva é muito mais cara. A corretiva é muito mais cara. Então você imaginar uma bicicleta de passeio, não vamos falar de competição por enquanto, mas bicicleta de passeio, onde geralmente no passeio o pessoal também está pegando chuva, também está exigindo bastante da bicicleta. Se você deixar 6 meses aquela bicicleta acumulando sujeira, acumulando umidade, sofrendo impacto e você chega em casa e só bate uma água nela por fora e dá uma lubrificada na corrente, cara, esses componentes eles vão desgastar.
eles vão desgastar rapidamente. Então você, pelo menos a cada 6 meses, a bicicleta ela vai ser desmontada, vai ser limpo tudo, vai ser vistoriado todos esses componentes, para a gente já saber quanto tempo mais você vai poder estar usando aquele componente. Então você já passa a ter também essa noção. Então isso vai te trazer segurança, né? A cada pelo menos 6 meses. Se você tem um uso um pouco mais intenso da bicicleta, você é um cara que compete, que está treinando geralmente todo dia, as pessoas treinam, final de semana tem prova, isso daí reduz para 2 meses, 3 meses no máximo. Reduz bastante, porque o estresse na bike é muito maior, né? É muito maior, cara. E desgasta muito. E isso vale até para as bicicletas de estrada, nesse caso. Porque a bicicleta de estrada também, o pessoal que compete, eles treinam praticamente a semana inteira. Sim. Às vezes folga ali 2 dias na semana, senão a bicicleta está rodando. Mesmo a bicicleta rodando no rolo, ela não vai ter o mesmo tipo de desgaste que tem na rua, mas ela precisa passar por manutenção. Porque a relação está gastando igual e o suor que escorre no momento ali que você está pedalando no rolo, esse suor vai tudo para dentro da bicicleta. Então isso é extremamente prejudicial. E para quem está rodando na rua, então não se fala, né? É para isso que tem aqueles protetores de quadro. Protetor de quadro, aquilo funciona bastante, aquilo ajuda bastante. E se no caso você não tem o protetor de quadro, não quer investir, vale a pena. Se você usa a bicicleta no rolo, você terminou de pedalar, terminou o treino, eu gosto de usar o álcool isopropílico. Borrifo o álcool na bicicleta e já passo o paninho para limpar ali, para secar, mantém a bicicleta. Consegue manter, ajuda bastante. Mas aquele suorzinho que vai entrar por dentro ali da caixa de direção, que vai escorrer ali no movimento central, ele vai entrar. Você não vai ter como limpar aquilo, você não vai conseguir acessar aquilo para limpar. E é uma coisa que a gente não vê e não vai perceber. Você não vai perceber, só vai perceber a hora que começar a travar, começar a instalar, fazer barulho, aí é onde já é tarde. Aí já virou corretivo. Aí já virou corretivo. Porque daí começou a instalar, começou a fazer barulho, porque o negócio já estragou. Então, tá, a gente falou de bicicleta de estrada, falou de mountain bike. Se o cara anda de gravel, aí vai do terreno que ele usa, né? Vai do terreno que ele usa. Se ele usa mais no fora de estrada, a manutenção vai mais pro lado do mountain bike. Usa mais no asfalto, vai mais pro lado da road, né? E aquilo que eu falei, a gente dá para se basear, uma maneira legal que eu gosto de, inclusive, aconselhar os meus clientes, que seria também a hora uso, né? Eu gosto de ter uma medida mais ou menos ali, uma questão de 100 horas uso. Né? Então você calcula ali 100 horas uso. Para uma pessoa que passeia, que anda eventualmente, ela vai dar quase 1 ano. Uma vez por ano para o cara que usa bem pouco. Exatamente. Por isso que eu ainda falo, para o cara que usa muito pouco, de repente uma vez por ano já está bom, mas o cara já está se aproximando aquelas 100 horas, está caindo ali 8 meses, 9 meses, então já coloca ali 6 meses, antecipa um pouco, né? Antecipa um pouco. E para quem usa a bicicleta com frequência, você vai ver que essas senhoras usam, passa rápido. Ela acaba passando, 2 meses, como eu falei, 2, 3 meses já está dando. E mesmo assim, nesse intervalo de tempo, qualquer anomalia na bicicleta, tem que levar no mecânico. Porque se você deixa uma anomalia, ela pode ser um simples ajuste. Mas se você não vê na hora, ela vai gerar uma quebra. Sim. E para quem usa o Strava é muito fácil de controlar isso, né? Trocou um conduíte ali, ele vai ficar calculando, já marca que trocou e já calcula por ali, já ajuda. Isso é legal. Eu tenho aqui, algumas oficinas também seguem esse padrão, a gente tem um relatório onde, quando é feita a revisão, então todos os itens da bicicleta eles estão naquele relatório. Então todos eles são checados e todos eles são anotados. Né? Condição deles, se foi trocado. Exatamente, nem que seja só como ok, que tem alguns componentes que não tem como medir, mas é feita a vistoria ali e tudo, e é dado o ok ou ele está apto a funcionar. E alguns componentes que dá para ser feito medições e é colocada a medição nesse relatório. Então por aí você vai conseguir ter um acompanhamento, você mesmo em casa, vai chegar ali um dia, você vai olhar para aquele relatório e falar, putz, já faz tantos meses que eu fiz a revisão, ele já estava me indicando tanto, nesses meses você que vai saber a quilometragem, mais ou menos quanto você rodou, então você já começa a ter uma base, você não depende tanto de chegar na revisão para ter surpresa do que vai precisar trocar na bicicleta. Você antes de levar, você já vai olhar aquilo e vai dizer, putz, isso aqui já estava com meia vida. Isso já estava ruim, parece que vai ficar pior. Exatamente, então você já sabe que vai chegar na revisão já tendo que trocar aquilo, então você já não é pego de surpresa. Né? Porque eu entendo que tem muita gente que se assusta às vezes, né? Quando leva a bicicleta para fazer a revisão, porque ela não tem muita noção. Primeiro, ela não tem noção do estado da bicicleta. Às vezes, por mais que você faça às vezes uma revisão já há um tempo atrás, né, tenha feito a revisão há um tempo atrás, mas você só pegou a bicicleta e não conversou com o mecânico o estado da bicicleta. Ele só te entregou a bicicleta e falou que a bicicleta estava boa. Levou, pegou,
Pegou e estava pronta. Daqui 6 meses você vê que tua bicicleta não está legal e você vai levar numa mecânica de novo. Aí você se surpreende com um monte de peça desgastada, com uma ordem de serviço enorme, com um monte de peças, né, para ser trocado, e a pessoa se assusta. Então ela foi pegada de surpresa e é ruim. Realmente, não é culpa do dono da bicicleta, porque realmente... O dono da bicicleta que quer gastar pouco, ele quer chegar lá, pagar a revisão e não ter que trocar nada. E não ter que trocar nada, Esse seria o melhor dos mundos. Se você tem uma bicicleta desde nova e faz essas manutenções preventivas, cara, geralmente isso vai estar acontecendo. Geralmente, claro que as peças elas têm vida útil. As trocas preventivas vão acabar acontecendo. Vai ter que acontecer, mas você vai gastando aos poucos. E a partir do momento que você tem um relatório da tua bicicleta, você não vai mais ter essa surpresa. Você vai saber, você vai estar acompanhando. Meu pneu vai rodar tanto tempo, a minha corrente vai rodar mais tanto tempo, minha pastilha de freio vai rodar tanto tempo. Você vai começar a acompanhar. E você vindo, você vai estar trocando no momento da revisão, tudo vai ser vistoriado novamente, mas vai ser trocado aqueles pontinhos específicos. Então, vai saindo barato, não sai tão caro assim, né? Tá, agora falando de pontos específicos, é uma coisa que é uma dúvida de muita gente. Você falou da revisão, o cara chega, tem revisão. E como saber se o cara precisa fazer a revisão completa nela? Ou tem tipos de revisão? O que o cara pode fazer? Isso é um ponto legal que você tocou. Revisão. Eu entendo que revisão é uma só. A revisão ela tem que ser uma revisão completa. Não existe esse negócio de meia revisão. A revisão básica. Exatamente, a revisão básica. Isso daí é um negócio que o pessoal coloca mais para te dar aquela opção de um serviço mais barato, se você não quer gastar tanto. Mas o que você tem que entender é o seguinte, por mais que você não tenha, principalmente se você não tem o histórico da bicicleta, se você não sabe como a tua bicicleta está, você pode ter essa bicicleta há uns 3 anos, mas você não tem ali um relatório das condições da peça da tua bicicleta. Então é muito comum em loja, o pessoal chega ali, putz, minha bicicleta tá ruim, tá com as trocas de marcha ruim, tá estalando, não sei o quê. Vou levar na loja, eles vão te dar a opção lá da revisão geral, que é a revisão que deve ser feita, que é um valor mais alto, e vão te dar ali às vezes 2 opções de revisões mais baratas. A pessoa às vezes não está querendo gastar tanto, ou está com medo de ter que gastar com peça, e ela opta pela mais barata. Mas o que seria uma revisão básica hoje? Por média, mais ou menos, o que eles fazem? Eles vão lavar a bicicleta, vão reapertar os raios, vão fazer regulagem de freio e regulagem de transmissão. Então você vai estar pagando para ele fazer um serviço que não é isso que você precisa. A revisão, você está com a bicicleta com problema, você está com a bicicleta estralando. Não tem como o mecânico saber o que está acontecendo com a bicicleta se ele não desmontar a bicicleta inteira. Para eu te dar a garantia do meu serviço de que a bicicleta está apta a funcionar, que você vai poder rodar com ela sem ficar na rua, eu preciso desmontar toda ela, averiguar todos os componentes da bicicleta, tudo que tiver com problema eu tenho que te passar, aí você vai decidir se vai querer trocar ou não, mas eu preciso te informar. A revisão é aquele negócio, você está pagando para que o mecânico te dê o diagnóstico da tua bicicleta. Seja ele bom ou ruim, né? Às vezes a gente é obrigado a dar uma decisão ruim, mas você está pagando para a gente fazer isso, né? Eu sou obrigado a fazer isso, eu preciso desmontar toda a bicicleta, averiguar todos os rolamentos, todos os cabos, conduítes, toda a situação do freio, toda a situação da transmissão, pneu, estrutura da bicicleta, tudo precisa ser visto e precisa ser passado para o cliente. E tudo que precisar ser corrigido tem que ser corrigido. Isso é uma revisão. Agora, se você leva a bicicleta, paga para uma revisão básica, onde eles vão só lavar e fazer algumas regulagens, e a tua bicicleta está com problema de rolamento, eles vão estar te devolvendo a bicicleta com o mesmo problema de rolamento. Eles não mexem nos rolamentos. Por mais que a princípio numa lavagem, ela, por exemplo, estava estralando e parou de estralar. Às vezes parou porque está ali, molhou, fizeram uma lubrificaçãozinha ali por fora, parou naquele momento. Mas daqui a pouco vai começar de novo. Vai instalar, na primeira pedalada ela já vai instalar. Ou vai quebrar, que é pior te deixar na mão. Que é o pior, porque ela já está com problema, ela já está te indicando. Aí você faz a revisão básica onde eles não vão ver aquele item. Você vai continuar pedalando com aquele problema, uma hora você vai ficar na rua. Então isso é uma coisa que acontece muito, a gente vê o pessoal ficando às vezes na rua com bicicleta, quebrando a bicicleta, e o pessoal comenta, poxa, mas eu levei numa loja e fiz a revisão há 1 semana, 1 mês atrás, mas às vezes você fez uma revisão básica, e aquela revisão básica ela não abrange toda a bicicleta, então o risco de você ficar na rua vai ser grande, né? Então o que eu entendo
como revisão. A revisão é uma só, revisão é revisão. Eu vou ver toda a bike. Essa da periodicidade que você falou tem que ser a completa. Revisão geral. Não adianta querer economizar nessa hora que é exatamente perda de tempo e dinheiro. Perder tempo e dinheiro e o risco de você estar, às vezes, fazendo um pedal longo para quem passeia com a bicicleta, ficar na rua, ou para quem está participando de uma competição, perder a competição porque a bicicleta quebrou no meio. Ou pior, né? Porque se o cara tá fazendo um pedal, não verificou um item importante de freio, sei lá, alguma coisa assim, ele pode causar um acidente, né? Causa um acidente. Ficar lá no pedal empurrando a bicicleta é o menos o pior. Você pode atrapalhar o próprio grupo, né? Porque às vezes o pessoal não vai querer te deixar sozinho, então é perrengue, né? Sim. Ficar na rua com a bicicleta é perrengue. Então, por isso que é importante ter essa periodicidade das revisões, entender mais ou menos o tempo de uso. Isso aí o teu próprio mecânico vai ter, conhecendo você, ele já vai te indicar, vamos ver cada 2 meses, se você tem um uso intenso, me traga ela daqui 6 meses. Se você tem um relatório depois na revisão, eu vou saber, cara, pelo tanto que você usa, e pela condição que está tal peça da bicicleta, daqui 2 meses a gente se vê de novo para resolver esse probleminha. A gente consegue programar, né? E dentro desse período, se você... surpresas podem acontecer, às vezes você pode colocar até um componente novo que pode dar problema, você pode ter um componente que naquele instante da revisão não apresentou nenhum problema e daqui 1 mês ele pode quebrar. São peças mecânicas. Então você percebeu durante esse tempo, qualquer coisinha, liga para o mecânico, conversa com o mecânico, dá aquela passadinha rapidinho para ele ver, porque é aquilo que eu falei, às vezes uma coisinha que pode se resolver ali rapidinho, na hora, uma troca de peça, regulagem, se você deixa, ela vai te gerar um transtorno bem maior depois, né? E é por isso que é importante você ter um mecânico de preferência que seja aquele mecânico teu. Um mecânico, você ter aquele, como chama, mecânico de estimação, né? Isso é ideal para tu, né? Se você tem carro, moto, a bicicleta é a mesma coisa. Porque é aquela pessoa que conhece a tua bicicleta. O mecânico, ele conhece a bicicleta como se fosse um filho dele. E, cara, você pode ter um mecânico, ele pode cuidar de 100 bicicletas. Ele vai saber... Cada bicicleta que entra ele vai lembrar, ele vai saber, temos as anotações sobre todas elas, né? Então é importantíssimo, porque se você leva no mecânico, daqui 1 mês você leva em outro, cada um que pegar a bicicleta ele não conhece a bicicleta, ele não sabe o que foi feito. Ele conhece de bicicleta, mas ele está conhecendo agora a tua bicicleta. Exato. Então às vezes você trata aquela bicicleta com um tipo de lubrificação nos rolamentos, a própria lubrificação da relação. Eu, pelo menos aqui, sempre mantenho um padrão para tudo. Aí leva no outro lugar, ele vai mudar os lubrificantes. Às vezes ela tem um ajuste específico para o teu gosto, para a tua bicicleta, tem um detalhe que tem que ser feito daquele jeito. Quem está pegando ela pela primeira vez não vai saber, vai mudar, vai ser diferente. E aí, às vezes, você vai achar que o mecânico é ruim. Não, ele só não conhece o teu trabalho, a tua maneira de pedalar. Às vezes, um detalhezinho, a mecânica a gente fala assim que ela é meio cruel, né? Porque você pega o que envolve uma revisão completa de uma bicicleta, o tanto de técnicas usadas, de conhecimento, de ajustes, de tudo que é feito, e às vezes você é julgado por causa de um cabo de câmbio que você trocou e ele dá aquela esticadinha com o tempo e o câmbio desregula. Então, às vezes, por causa do câmbio desregulado, esse mecânico é ruim, o cara deixou uma bicicleta, uma porcaria, não sei o que. Mas, cara, ele fez o trabalho impecável, né? Mas o problema é que você começa a andar com a bicicleta, alguma coisa se ajusta e pode vir a desregular. Quando você compra uma bicicleta nova, você tem que voltar lá depois de pouco uso para fazer reaperto e regulagem. Coisa importantíssima, nem todo mundo faz isso, mas quando você compra a bicicleta zero, você deve fazer ali 50 a 100 km no máximo com a bicicleta e voltar na loja, fazer aquela revisão do pós-venda que a gente chama. Porque é tudo novo, tudo vai sofrer, vai se acomodar, vai se esticar e normal. Principalmente as rodas, quando as rodas são montadas, elas são apertadas, mas quando você começa a andar, começa a dar pressão nos raios, eles tendem a folgar. Isso, a roda é clássico. O câmbio, o cabo de aço, ele dá aquela primeira esticada até ele se acomodar, e isso gera uma folguinha, desregula. Os próprios rolamentos, acoplamentos ali, tudo, eles podem criar folga, então é importantíssimo fazer isso. Na revisão, depois que você já está com a bicicleta já toda remontada, a gente costuma andar com a bicicleta, testa na rua, confere bem tudo, então é difícil aparecer algum problema depois, mas pode. O problema que eu digo,
ajustezinhos finos, né? Sim. Isso é bem comum, mesmo quando é novo, quando sai da revisão, depois da primeira pedalada, um ajuste é bem comum. É importante. Pode acontecer. Tá, e beleza, o cara entendeu que ele precisa trazer a cada 6 meses, por exemplo, alguma coisa assim. Mas tem alguma coisa que ele precise fazer em casa que não tem jeito, não é parte do mecânico, é parte do dono da bike. Tem a manutenção dele. Existem cuidados que o ciclista ele precisa ter, porque não tem como o mecânico estar do lado dele todo dia, né? Seria a questão, principalmente da corrente. Então, diferente se você mora em casa ou apartamento, se vai ser fácil, vai ser difícil, mas se você tem a bicicleta, você vai sair para pedalar, você tem que conferir a corrente, ela tem que estar limpa e lubrificada. Se você não tiver esse cuidado, a vida útil dela vai embora rapidinho. Então, manter a corrente limpa e lubrificada e pressão de pneu. Faz dá aquela olhada no pneu, confere pressão. Esse é o cheque básico antes de qualquer pedalada, né? Na verdade, o cheque básico, ele até dá para ir um pouquinho além disso, né? Questão de cuidados que você pode estar cuidando seria isso, calibragem do pneu, né? Saber que você está com o pneu sempre na pressão que você costuma usar e corrente limpa e lubrificada. Mas é importante também você ter algumas noções antes de sair pedalar. Isso aí é legal você fazer sempre que você pegar a bicicleta para sair. Você dá aquela conferida nas rodas, né? Segura a bicicleta de pé, pega e vê se a roda está bem firme, se ela não está balançando. Às vezes pode ser a blocagem, que por alguma questão não está encaixado. Não está encaixado direito, ou então pode ser folga no rolamento. Então ali você já pega um ponto que a tua bicicleta às vezes está precisando ir para a oficina. Você confere se tem folga, roda da frente, roda de trás. Eu gosto de pegar a bicicleta da uma erguidinha na frente e largo no chão, uma erguidinha atrás, tipo, tira um palmo. A roda da frente do chão e larga, pega pelo selim, tira um palmo do chão e larga. Ela não pode fazer, você vai entender que é o barulho da corrente. A corrente ela vai bater. Barulho normal que ela vai fazer. Se ela fizer qualquer outro barulho diferente, tem problema, tem coisa solta na bicicleta. Confere os freios. Aperta, vê se os freios estão se movimentando corretamente, estão no curso correto, se você não está faltando freio. Se possível, nas bicicletas a disco, você consegue dar aquela olhadinha no freio e ver como que está ali a espessura da pastilha. Em algumas bicicletas é fácil, algumas é um pouquinho mais difícil, mas dá para ver. Até se você usar uma lanterninha do celular ali facilita. Então, cuidadozinhos que são legais para você ter certeza que a bicicleta, pelo menos nesse primeiro teste, que são os testes básicos, se ela não passar nesses, é melhor você nem pedalar. Sim. Porque se você balançar a bicicleta e ela estiver chacoalhando, chance de ficar na rua. Coisa frouxa, exato. Grande. Os freios não se moveram corretamente, você vai estar com problema no freio. Então são coisas que seriam legais, assim, sempre que você vai sair, dá aquela checada, rapidinho, você faz ali, pega um hábito, né? Pega uma rotina, né? uma sequência ali de conferências que você faz na bicicleta para antes de sair. Tá legal, não apresentou nada, beleza, vou sair. Aí provavelmente você não vai ter problema durante o pedal, né? E essa manutenção de corrente, cassete, engrenagem, limpeza ali, o cara mora em casa, mora em apartamento, infelizmente o cara vai ter que fazer. Não tem como. Inclusive, se você não viu, eu fiz algum tempo atrás um vídeo como você limpa a tua bicicleta sem balde, sem mangueira e com a mínima sujeira possível. E eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. Tá bem completinho ali, é bem simples. Você já vai ver tudo que eu uso e como é que eu faço. Então é uma maneira de você não suja o apartamento, que a patroa fica bem brava. Então não faz nada de salambança. Hoje tem bastante produto no mercado aí que facilita a vida, né? Os desengraxantes, aquela caixinha que você limpa a corrente e gira, que lá funciona. Isso funciona. É simples e funciona, né? Para aquela manutenção básica. Você fazer em casa é legal, né? Tudo que tiver, que te ajude, que te facilite, é bom, porque às vezes você deixa de fazer aquela manutençãozinha porque é difícil, é chato, é ruim, mas se você investe em produtos e ferramentinhas que te facilitam, você vai passar. Que não é uma coisa cara de você ter em casa. Hoje em dia tem bastante opção. Claro que tem os mais caros lá da Pro Tool. E tem a mais básica do AliExpress ali que você compra e paga barateza. Exatamente. Então, massa. E tem um kit mínimo de ferramenta que o cara tem que ter em casa, não o de sair para pedalar, mas o cara para algum kit mínimo de chave, bomba, lógico, para calibrar o pneu. Eu acho importante. Talvez possa mostrar para eles alguma coisa que tem aqui. Né? Na verdade aqui são ferramentas grandes. Aqui é profissional, lógico. Mas eu acho que o que é legal você ter, e não é só para deixar em casa. Eu acho que para deixar em casa uma coisa que é bem legal é você ter a bomba, vou pegar aqui, a bomba de pé. Isso aqui também hoje em dia se tornou
um equipamento barato, mas isso aqui te ajuda muito. Né? Você precisa fazer uma troca de câmera em casa, uma troca do pneu, ou simplesmente calibrar o pneu. Para sair, isso aqui é muito rápido, muito prático, é fantástico. Então, isso aqui para você ter em casa, eu recomendo. Você costuma colocar a bicicleta no carro para ir pedalar em algum lugar? Deixa no porta-mala do carro. Isso aqui é uma mão na roda e não custa caro. Mas não tem como carregar, né? Então, mas para você carregar na bicicleta, eu acho que é fundamental você conhecer a tua bicicleta e saber as chaves que ela usa. Então, por padrão, as bicicletas elas usam chave em alho, né? Em alguns casos, bicicletas equipadas com SRAM, por exemplo, elas usam chaves torque. Então você tem que saber a tua bicicleta ali que tipo de chave que ela usa. E essa torque pode ser importante no meio do pedal também? Pode, porque o que eu digo? Você não precisa entender de mecânica, você não precisa saber trocar pneu, você não precisa saber nada. Mas você precisa ter os equipamentos, as ferramentas que sirvam na tua bicicleta. Porque se você estiver na rua e te dá um problema, um pneu furado, um cabo de câmbio ali que arrebentou, o cockpit ali às vezes soltou alguma coisa, alguém vai estar passando e vai te ajudar. Mas se você não tiver a ferramenta que, às vezes, uma ferramenta específica da tua bicicleta, como um pneu furado, furou o pneu, está passando alguém com a bicicleta que pode estar trocando a câmera para você, mas ele não tem a câmera da tua bicicleta. E você também não. Aí você está na água. Então é importantíssimo você carregar sempre contigo a câmera que você usa na tua bicicleta. Mesmo que você tenha um pneu tubeless. Principalmente. Porque o tubeless, ele não incomoda até a hora que ele dá um problema. Eu falo muito isso, né? O pessoal faz tubeless da bicicleta, acho que nunca mais vai ter que mexer no pneu dele. A vida inteira, o tempo todo que eu usei tubeless na minha vida, que foi por muitos anos em mountain bike, eu sempre carreguei câmera junto. Sempre carreguei câmera. Já perdi câmera dela ficar lá carregando junto e chegou a estragar, porque é raro ter que usar, mas já aconteceu comigo, inclusive numa prova, que era o revezamento das nascentes que tinha antigamente. Aqui, faltando, acho que ainda faltavam uns 30, 40 km para terminar a prova, e numa subida meu pneu começou a espirrar, o selante da frente começou a espirrar. Não vedou? Não vedou e eu ainda consegui chegar no topo da subida. Tinha um vidro, tinha entrado, ele recortou o pneu, cortou o pneu. Então o tubeless não veda mesmo. Então, tive que parar a bicicleta, tinha câmera, que eu tinha colocado para aquela prova, tinha colocado a câmera nova, ainda tive esse cuidado e foi minha sorte. Coloquei a câmera e o tubeless ainda tem esse detalhe, né? Quando você tem o tubeless, se deu ruim, baixou, você tem a salvação de poder colocar a câmera. Mas antes de você colocar a câmera lá para dentro, você precisa conferir muito bem o teu pneu. E aí que você gasta muito tempo. Você precisa dar um jeito de limpar aquele selante, que ele fica uma meleca, uma sujeirada, tentar limpar o máximo que você puder, e você vai ter que ficar passando a tua mão por dentro, tirar a luva se estiver com luva, passar com muito cuidado várias vezes, porque ele vai ter arames no pneu. Porque enquanto você está com o tubeless, os araminhos estão entrando. Fica ali sem nem ver. Sabendo, Então eu lembro nessa vez que aconteceu comigo, eu tirei 4 arames do meu pneu, que já estavam lá, sabe Deus há quanto tempo. Sim. Mas se eu não tivesse feito, a hora que eu colocasse a câmera para dentro, que eu inflasse ela, aquele arame ia me furar a câmera, aí eu estava na roça. Sim. Então tem que tomar esse cuidado. Então você tem que carregar sempre contigo a câmera, uma bombinha de mão manual, carrega a bombinha manual, e os canivetinhos, aqueles canivetinhos de função. Sim. Então minha bicicleta toda ela com chave Allen, então ok. Geralmente os canivetes hoje eles têm tanto Allen quanto torque, eles já vêm meio que o padrãozinho ali, medida 4, 5, a torque 25, então carrega com você. Espátulazinha, umas 2 espátulazinhas para sacar pneu, caso precise, né? Por mais que você use tubeless, mas espátulazinha, a manutenção do pneu tem que estar ali, né? Carrega a espátulazinha, carrega uma câmera e carrega ali o canivetinho com as ferramentas para a tua bicicleta. Eu acho que isso todo ciclista tem que carregar. Interessa se ele faz trilha, prova ou só anda na cidade? Dentro da cidade, qualquer lugar. Que é aquilo que eu te falei. Você tem que saber, tem que conseguir resolver. Né? Porque senão você vai ter que, qualquer lugar que você estiver, você vai ter que ligar para alguém para vir te buscar. E nem sempre essa opção existe, né? Exatamente. Então, às vezes nem o celular pegando, tá? Nem o celular pega, geralmente. Eu geralmente carrego eu tenho uma garrafa de ferramentas, né? Eu tenho suporte para 2 caramanholas, eu desmontei, arranquei tudo de dentro e virou meu estojo ali. Então eu uso ela assim. Inclusive isso daqui é um acessório legal. Opa! Falha técnica.
Isso aqui é um acessório legal para você poder estar guardando. Isso aqui ele vai substituir a caramanhola. É tipo a garrafinha de água. Exatamente. Ela tem aqui ó, a mesma espessura e você vai abrir. Uma câmera de mountain bike aqui e as espátulas vai ficar bem cheinha. Mas se você anda de road, putz, cabe a câmera tranquila. A câmera de road com canivetinho de ferramenta, espátula. Cabe bastante coisa. Né? Na mountain bike você pode deixar a câmera embaixo do cilindro, em algum outro lugar, e aqui que carrega as ferramentas. A minha que é maior, eu consigo acomodá-la melhor, né? E como eu ando mais de gravel do que de mountain bike, a câmera é menor também. Né? Então, mas aí mesmo assim, você sempre tem tranqueira para carregar. Aí eu carrego saquinho para guardar documentos se começar a chover. Quanto maior o compartimento, mais tranqueira vai carregar. Por isso que eu recomendo o compartimento pequenininho. Levar pouca coisa. E Rafa, tem as suspensões das bikes, né? Muitas têm a suspensão dianteira, às vezes é uma full, tem suspensão traseira. E ela também requer cuidados, a manutenção dela, né? E essa é uma coisa que eu vejo que o pessoal faz bem pouco, né? Como saber que eu preciso fazer, quando que eu tenho que fazer a manutenção na suspensão? Então, a suspensão é um item importantíssimo que precisa ser visto. O pessoal, por hábito, costumam negligenciar a manutenção da suspensão. É normal eles levarem a suspensão para fazer a revisão quando é tarde demais. Então, quando a suspensão... Que já virou a corretiva que a gente Exatamente. Falou. Quando a suspensão uma suspensão a ar, começa a baixar ar, ou ela começa a jogar óleo para fora, ou percebe que ela não tem mais curso, aí que o pessoal se atenta, putz, preciso revisar a minha suspensão. Cara, geralmente aí é tarde demais. A suspensão é um dos equipamentos mais caros da bicicleta. E se tratando de uma mountain bike, cara, é o principal, né, item da bicicleta é a suspensão. É ela que vai estar articulando ali, que vai estar sofrendo... E é um dos itens que mais sofre estresse ali também, né? É o item que mais sofre. Junto com a suspensão, transmissão, né? É um dos itens que mais exatamente. Sofre. Cada um tem lá o seu estresse diferente, mas a suspensão, ela tá ali o tempo todo trabalhando. Levando porrada. Então é importantíssimo você ter... cada marca... ela meio que tem ali um programa, né, um tempo de manutenção, mas meio que por base também é uma média de 100 horas uso, é recomendado fazer a manutenção da suspensão. Aquilo que eu digo, a manutenção da suspensão, ela custa barato, perto do valor que é o equipamento e perto do que seria consertar uma suspensão depois que ela estraga. Então fica muito caro se você danificar a tua suspensão. E pior, tem muitos danos causados à suspensão que são irreversíveis. É muito comum. O desgaste da bengala da suspensão, por exemplo, é uma coisa que não tem como reverter aquilo, né? E às vezes a gente pega a suspensão em casos extremos que não adianta mais trocar retentor, nada, porque a bengala já está toda ferrada. Dentro da suspensão começa, com o tempo vai entrando também contaminantes, até na própria limpeza, os desengraxantes, às vezes o pessoal usa desengraxante muito ácido, e lá dentro ele começa a corroer, começa a dar problema. Então a suspensão é aquele negócio, você não percebe, é difícil você notar que ela está sofrendo, né? Normalmente ela está por fora, ela está funcionando, está bonito, o pessoal está usando. Mas é importantíssimo você saber a suspensão que você tem, qual é a recomendação do fabricante, geralmente em média de 100 horas uso. Cada 100 horas leva a suspensão, faz a manutenção, o mecânico ele vai abrir ela, vai limpar tudo, vai tirar todos os contaminantes lá de dentro, vai fazer a troca do óleo, o óleo novo muda o funcionamento da suspensão. Os retentores que ficam em cima da bengala ali juntam muita sujeira, é eles que começam a lixar a haste da suspensão ali. Então esses retentores é importantíssimo limpar, geralmente se troca, tem um raspador embaixo, eles costumam usar uma espuma ali, né? Isso aí o ideal seria até substituir essa espuma, e são peças que não, para fazer esse serviço ele custa relativamente barato, né? Embora o pessoal se assusta às vezes com o valor que é cobrado, mas se a suspensão der problema, aí o pessoal vai se assustar de verdade. Isso é muito caro. Então tem que levar isso muito a sério, essa questão da suspensão. Pela senhora que você está falando, é mais ou menos no período que você vai fazer a revisão na bike. Né? Exatamente. Talvez porque a revisão geral não inclui a revisão da suspensão, né? É separado. Seria separado. Uhum. E talvez para não pesar no bolso do cara, tentar... Ele pode intercalar, né? Ele pode intercalar, isso aí. Pegar o pessoal, por exemplo, que faz aquele uso moderado da bicicleta, né? Que moderar é aquilo que a gente se refere, pedala 3 vezes por semana, né? Durante o ano. Se eu pegar pelo menos uma vez por ano
e fizer a revisão da tua suspensão, você vai ter uma suspensão para o resto da tua vida. Pelo menos uma vez por ano. Agora você anda muito na chuva, gosta de pegar barro, ou anda em pistas, por exemplo, pista de XCO, regiões de muita montanha, onde a suspensão realmente trabalha bastante. Fica estressado. Olha, cara, também seria uma questão a cada 6 meses tá dando uma vistoriada. Entendi. Você marca ali, a 100 horas ela é porque não tem como a gente calcular quilometragem na bicicleta, né? Um carro, moto, a gente calcula quilometragem. Então a bicicleta a gente tenta se basear ali por hora, né? Então a gente coloca um valor genérico ali, 100 horas. Mas você tem que entender o uso que você está fazendo. Se você, dentro desse tempo, você fez um uso muito agressivo, prolongado, várias vezes, metendo porrada, pegando barro, pegando chuva, cara, antecipe isso. Não espere chegar. Se você perceber, tem uma sensibilidade ali na suspensão que você consegue perceber na haste dela, o ideal é ela estar sempre lubrificada, a haste da suspensão. Tanto que quando você anda num estradão de terra que está com pó, ele costuma ficar aquele pó grudado. Sim. Então aquilo é sinal que a suspensão está saudável, se aquele pó está grudando, porque ela está com lubrificação. A partir do momento que ela começa a ficar com a haste seca, é porque aquela lubrificação já não está mais funcionando. A lubrificação da haste não está mais funcionando. Aquilo ali já está tudo contaminado. Já está te indicando que você precisa fazer. Precisa fazer. Porque se aquela lubrificação não está passando pela haste, ela está raspando. Então ali ela já está... Aí ela está começando a comer ou a bengala ou... Começa a desgastar ali. O revestimento da haste já começa a desgastar, os retentores já vão começar a danificar. Então... Quando você limpa a bicicleta está limpa, você movimenta a suspensão para cima e para baixo, você percebe que ela tem que sair uma oleosidade da haste. Não é jogar óleo, mas ela vai sair uma oleosidade, porque ela realmente é uma lubrificação. O jogar óleo é outro problema, certo? Exatamente. Em algumas suspensões ela vai, o óleo ali que lubrifica ali a bengala, além dos lubrificantes que tem do raspador. Mas se a suspensão tiver um desgaste nos retentores, ou na própria haste, aquele óleo, se você virar a bicicleta ou até no movimento da bicicleta, ele vai passar. E se ele passar é porque está com problema, né? Então a gente basicamente tem 3 cenários, né? Ou o primeiro ele está lubrificado e a princípio está saudável. Exato. Se está seco ou cuspindo óleo demais ali... É porque está com problema. Está com problema, aí tem que ver. E isso aí serve para identificar se você precisa da manutenção, mas não te salva de ter que fazer a revisão dela. O ideal é você... Porque aí já está na corretiva, a hora que você tá seco. O ideal é você nunca perceber, na questão da suspensão, você nunca perceber que ela está apresentando um problema. Na verdade, é aquilo que eu digo, a suspensão, porque como ela é um item muito caro para fazer um reparo, então o ideal é você pegar ali, entender qual que é o teu uso, conversa com o teu mecânico e ver, ele vai te indicar a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas faça, porque você vai estar economizando dinheiro. Mesmo a suspensão que não é ar e óleo, que tem mola também. Qualquer suspensão, né? Qualquer suspensão. Existem aquelas suspensões mais simples, que é por mola, por exemplo, também requer manutenção. Se você fizer essa manutenção, ela vai ter uma vida útil longa também. Tem alguns casos de suspensões que são relativamente muito baratas, que às vezes acabam não compensando, que o preço da manutenção sai. É o preço de uma nova. Mas aí seria aquelas bicicletas bem simples mesmo, né? Hoje em dia, a maioria das bicicletas, as mountain bikes já intermediárias, já são com suspensões boas já, né? Então geralmente elas já estão vindo, muitas já de entrada já estão vindo com suspensão a ar. Então são suspensões que já têm um valor, já que se você for comprar depois separado é alto. Uma coisa é o valor que ela vem na bicicleta ali, mas outra coisa é você comprar separado. Então ela requer um cuidado especial, tem que ter atenção, não deixa passar, porque depois pode pesar no bolso. Essa suspensão que é muito simples, até se você for trocar para colocar outra suspensão muito simples, eu sempre digo que não vale a pena, é melhor você ter um garfo rígido, que não vai ser pesado e vai com uma calibragem melhor ali, enfim. Até se você vai sair do asfalto, eu prefiro um garfo rígido no lugar do que aquela suspensão muito simples, né? Não é nem o caso de ser mola ou não, é a qualidade da suspensão, aquela de 100, 200 pila, que ela é muito simples, eu acho que ela faz mais peso do que cumpre função de suspensão. Não é nem só a questão do peso, existem algumas suspensões de bicicletas de entrada mesmo, né? Essas suspensões baratas, eu acho até que elas são meio perigosas, porque além de ser pesadas, a estrutura dela é uma estrutura muito frágil. Então você pode fazer um teste, inclusive, você pega a bicicleta de frente e você segura a roda com
com as pernas e move, sem fazer muita força, e você move o guidão. Você percebe nessas suspensões baratas o tanto que a roda mexe. Então aquilo ali, se você... Tudo vai depender também do uso que você faz da bicicleta, né? Óbvio. Mas existe um risco, às vezes a pessoa compra aquilo para ser a primeira bicicleta e já começa a pegar gosto, já começa a se empolgar e já começa a fazer um uso um pouco mais extremo com aquela bicicleta até ele entender que precisa trocar para algo melhor. E ele acaba se arriscando com esse tipo de suspensão. Porque não é só questão de estar com equipamento melhor, porque é mais luxo, não, é segurança. Questão de segurança. Então uma suspensão dessa aí, para ela quebrar, é muito fácil. Se você fizer um uso, que seria o uso incorreto dela, né? Mas quando você vai comprar, ninguém te fala o que você pode fazer com ela, né? É uma suspensão. Então tem que tomar cuidado. Então se você anda na cidade, passeia no parque, é ok, tranquilo. É uma coisa que de repente não tem nem por que você está usando essa suspensão. Você pode, como você falou, usar um garfo rígido, que ele vai ter menos peso na bicicleta. E da maneira que aquela suspensão funciona, ele lê o terreno, sinceramente, mais é incômodo do que faz o trabalho dela. Tendo um garfo rígido e um pneu grande ali com uma pressão equalizada ali, baixa, né? A gente gosta de usar a pressão baixa nas mountain bike, ela acaba absorvendo melhor do que uma suspensão ruim. Né? Mas você sabe, eu falo muito porque eu ando de gravel. E gravel, a minha, por exemplo, não tem suspensão. Tem as gravel com suspensão, mas a minha não tem. Né? Eu uso um pneu 40, que nem é tão grande, e com uma calibragem razoável ali, e vai, bem, né? Funciona. Saio do asfalto, pego buraqueira, enfim, dá para isso. Né? Então... o pneu é importante também, né? Você saber lidar com a questão de pressão de pneu. O pessoal o pessoal mais antigo, principalmente, eles costumam usar pressão muito alta no pneu de mountain bike. E você sabe que mesmo no gravel tem um pessoal que... Boa parte do público do gravel é quem veio do road, experimentou o gravel e é gostoso. Né? Ou às vezes o cara tá no road ali, e o road é aquela pegada mais seca, o pneu fininho, calibragem lá 100 PSI, 120, no talo, pneu cheião lá. E o pessoal às vezes vai pro gravel, gosta e continua usando aquela calibragem no talo. Né? Isso aí nem sempre isso está te ajudando. Na verdade, às vezes ele está te atrapalhando, né? Porque a bicicleta pula mais que traciona. Eu vejo muita gente, no caso de mountain bike, já estão usando lá pneus 2.2 ou superiores, e o pessoal tem aquele negócio, eu vou andar no asfalto, então eu vou colocar 50 PSI no meu pneu. Cara... não é isso que vai fazer ele rolar bem. Vai fazer você pedalar mais. A bicicleta vai ficar extremamente dura, vai ficar ruim de fazer curva, porque ela vai ficar com a área de contato muito pequena. Ela não vai pegar aquelas imperfeições. Se você estiver num asfalto áspero, por exemplo, ela vai ficar quicando, vai te prejudicar com a tração, prejudica com a frenagem. Não é legal usar pneu extremamente cheio. Então você tem que... No começo é estranho você começar a baixar, mas vai diminuindo, diminua para 30 PSI. 30 PSI numa motobike eu já acho uma pressão alta. Mas vai entendendo o uso que você faz e vai baixando aos poucos, e você vai trabalhar ali na faixa ali de 25, 30, 30 e pouco, e você vai ver como a bicicleta vai funcionar melhor. A minha mountain bike eu uso 22 e 24, mais ou menos. Isso. Se você usa em estrada bem acidentada, estradão de terra, usa a pressão aí na casa um pouco acima dos 20 PSI. Se necessário, usa o protetor de aro por dentro, né, para não danificar ali a roda e o pneu. E você vai ver que o comportamento da bicicleta e a minha gravel mesmo, eu uso entre 30, 40, não é muito, mas funciona super bem, ela fica confortável. Né? O pessoal às vezes fala, putz, mas gravel é um pouco desconfortável e tal. Mas às vezes... Ajeita a calibragem, isso aí. E além disso, o pessoal fala também de transmissão, né? E qual é a necessidade de verificar, quando que eu sei que preciso substituir uma corrente, cassete, ou a coroa da pé de vela, alguma coisa assim, né? A verificação da transmissão, aí ela já requer um olhar mais técnico e ferramentas daí, com um certo nível de precisão para estar fazendo uma medição correta, né? A gente se baseia pelo desgaste da corrente, o que meio que vai ser um indicativo, né? Do desgaste geral, mas a gente pega pelo desgaste da corrente. Então eu uso aqui uma ferramenta como essa. Existem vários tipos de ferramentas que medem desgaste de corrente, né? Mas esse estilo
de régua aqui que a gente chama, é a ferramenta mais precisa, né, no meu ver. Por aqui a gente vai estar pegando... Posso mostrar para o Pode pegar. de perto? Então com essa ferramenta aí a gente vai pegando o nível de desgaste da corrente. Demais engrenagens ali da relação, ela é mais no olho. Então você, com um desgaste grande, você consegue visualizar ali a rondana, a cassete, a engrenagem do pé de vela, você consegue ver ali, mas pequenos desgastes, às vezes que já estão impossibilitando o uso, é difícil de pegar. Né? Então você vai se basear pela corrente. Então por isso que é importante você ter o acompanhamento, ter as revisões ali numa sequência de revisões, onde toda vez aquela corrente vai ser medida e você consegue pegar os tempos de troca. Né? Então você vai pegar ali uma transmissão de 8 a 11 velocidades, geralmente ela tem um ponto de troca ali que indica nessa ferramenta que seria o 70% de desgaste. Nesse 70%, ele seria um ponto ideal para você estar trocando. Vamos considerar que você está usando o conjunto pela primeira vez. É a primeiro cassete com aquela corrente e aquela engrenagem. Aquela relação nova. Então, numa transmissão abaixo de 11 velocidades, tem esse número aí de 70%. Numa relação de 12 velocidades, onde a corrente já é uma corrente um pouco mais fina, uma relação que desgasta com um pouco mais de facilidade, o ponto de troca ele seria os 50%. Então, nesses números, você fazendo a troca da corrente, você está preservando as engrenagens. Né? Então, isso acaba aumentando a vida útil das peças como um todo. Da relação. Né? Então, vamos pegar o exemplo das 12 velocidades, que é o que todo mundo usa hoje em mountain bike. Né? Você pegando aquela relação nova, você vai estar acompanhando o desgaste da corrente, ela chegou ali nos 50% de desgaste, você faz a substituição. Ali é certeza que se você pegar nesse tempo, é certeza que você vai colocar uma corrente nova e todo o resto da transmissão vai casar. Você vai continuar usando o cassete, as rondanas, a engrenagem lá da frente e vai continuar usando. Numa terceira troca, se você pegar ali no ponto correto também de 50%, tem chance daquela transmissão aceitar uma terceira corrente. Né? Já não é garantido. Trocou 3 vezes, pode ser trocando certo. Funciona, trocando certo, no tempo certo. Se você deixou passar, certeza que a terceira corrente já não vai dar certo. Né? Se você deixou passar a primeira, a segunda já não vai dar. Né? Mas se você troca no tempo certinho, a segunda dá, a terceira, se der sorte, ela dá também. A quarta, com certeza, ela já não dá mais, porque daí já acabou comprometendo. Né? Desgastou muito o cassete ou a coroa. O último mesmo daí já se passou. Né? Não existe uma quilometragem para isso. Isso aí vai variar muito, muito a condição de uso. Né? Então não tem como eu dizer que uma corrente de uma mountain bike, por exemplo, vai durar 1.500 km, 3 ou 4.000 km. Cara, ela vai variar. Existe questão de marcas e modelos. Né? Existem algumas marcas aí que têm modelos que prometem durar 6, 7.000 km. Né? E eu já usei, funciona. Né? A X01 da SRAM, por exemplo, eu passei de 7.000 km com uma corrente. Eu passei de 7.000 e eu coloquei ela nova para vender a bicicleta. E casou o pé de vela. Casou o pé de vela e casou o cassete. Mas é um modelo que realmente ele promete isso e entrega, mas é um custo elevado. Agora você pega as tradicionais aí que a gente costuma ter nas bicicletas hoje em dia, a durabilidade é bem menor. E se a gente vai para essas que são mais em conta, mais baratas, elas são mais baratas, mas desgastam mais rápido. Desgastar mais rápido, né? Vão desgastar mais rápido. Então, para você estar trocando hoje o conjunto de relação, que seria cassete, corrente e a engrenagem dianteira, é caro. Né? Isso é muito caro, ainda mais nas bikes de 12 velocidades. Então é importante você ter o acompanhamento da corrente. E trocar uma corrente ali, 1/3, 1/4 do valor de um cassete, por exemplo. Toda a vida, né? Toda a vida. É bem mais barato do que ter que estar trocando tudo, né? Sim. Então você trocando ela no momento certo, você vai conseguir, na soma final do tempo da tua relação, você vai ter um aproveitamento bem maior, né? Existem pessoas que têm uma teoria que eu também não discordo, mas que seria usar tudo até o final. Né? Porque Bagaça até não... vai até o final. Porque por mais que você chegue aqui com essa reguinha aqui, ela dê indicação de 100%, a corrente ela ainda está boa. Só que aqui é 100%, ela já
a corrente ela laceia, né? Ela estica. E no que ela estica, o vão dos elos, ele aumenta. E aquilo faz com que o espaço das engrenagens aumentem também. Porque a engrenagem do cassete ela tem exatamente o mesmo desenho do elo da corrente. É um casal, ela entra firme, ela não mexe. Então, conforme o espaço da corrente vai aumentando, ela vai abrindo o espaço dos dentes do cassete. Na hora que você vê aquele cassete muito desgastado, ele está com uma cova enorme. Tá uma cova. Isso, a cova e os dentinhos. Porque a corrente ela abriu espaço ali. Então, quando você entra com uma corrente nova, que ela está justa, a corrente ela vai trabalhar. No que ela trabalha, ela pula. Né? Então, aí não casa porque ela já não encaixa entra, ela fica com folga. Ela acaba o elo batendo em cima do pino, por exemplo. Ela fica com folga, ela não casa. Exatamente. Então, você pode estar usando a corrente até os 100%, ela ainda vai estar boa, mas ela já vai estar com desgaste em toda a relação. Só que daí o problema, na hora que você vai trocar, você vai ter que trocar tudo. Vai ter que trocar tudo. Tem gente que prefere. Gasto uma vez só e gasto uma pancada só. Tem gente que faz. Eu aqui no caso, como eu mexo com muita bicicleta de competição, eu não gosto de usar essa linha pelo fato de que a partir do momento que ela ultrapassou os 100% da medição da régua, você já não tem mais como ter certeza o tanto que aquela corrente vai aguentar até o ponto dela estourar. Ela já pode estar querendo estourar a qualquer momento. E será que perde performance no caso de competição aí ou não chega a ter? Não, cara, eu digo que você, conforme a corrente vai envelhecendo, ela vai tendo uma flexibilidade maior lateral também, por conta do desgaste. Certo. Então ela começa a atrapalhar um pouco as trocas de marcha. Você começa a sentir que a precisão da troca, ela já... Às vezes você até nem percebe, porque é um negócio que você já está rodando já há tanto tempo que você acaba, às vezes, não sentindo. Mas quando você entra com uma relação nova, sem mexer nas regulagens do câmbio, você só entra com a relação, você já nota como ele flui muito mais rápido e muito mais preciso, né? Então você perde precisão da troca. Consequentemente, se você busca performance na bicicleta, isso vai te atrapalhar, né? Claro. Mas o ponto que eu ia chegar era o fato de que tem gente que leva essa linha de usar tudo até o final. Não acho que esteja errado também. Gasta tudo uma vez só e coloca tudo novo. Só que existe o risco de você, chegou nesse ponto da transmissão, de desgaste, você pode arrebentar uma corrente a qualquer momento. Então, quando a gente mexe com bike de competição, a gente não pode correr esse risco. Você não pode estar no meio de um treino importante ou pior, numa prova que custa caro para você estar fazendo essa prova e, cara, tua corrente arrebentar no meio da prova. E eu vou dar minha opinião de quem não compete, porque a gente já fez prova lá no passado, mas hoje não. Só pedala por diversão ou mesmo quem vai para o meio do mato, enfim. Você vai ficar na mão e aí você não consegue... às vezes dá para emendar a corrente de novo. Mas até dá, perrengue, né? Mas exatamente. Aí depende de você saber fazer, ter um power link ou saber fazer sem um power link, que também dá, mas é outra mão de obra, né? Vai gerar problema, né? Sim. Vai gerar problema. Então eu já prefiro, que nem eu falo, para fazer sempre o preventivo, né? Então eu prefiro manter a corrente sempre nova, o mais nova possível, para evitar de ficar na rua, evitar de ter problema. Eu sigo essa linha, né? Então, mas daí cada um vê o que fica melhor possível. A melhor maneira. Exatamente. E tem a maneira de medir, porque essa ferramenta aqui é muito profissional, né? Sim. Tem essa outra aqui que a gente estava conversando antes até, né? Exato. Que é o que o pessoal tem por aí, né? Essa daqui é uma ferramenta mais comum para medição de corrente, onde você vai encaixar uma parte dela aqui no elo e vai descer, a pontinha aqui ela não vai poder entrar no outro elo, no caso. Se ela entrar, é porque já está desgastada. Essa ferramenta ela serve como base. O problema é que ela não vai te dar uma precisão, ela vai te dizer se a corrente está boa ou se a corrente está ruim. Ela não vai dizer o quanto. Se a corrente ainda está boa, ela não vai dizer o quanto ela está boa. Pode ser até que ela meça, a corrente ainda esteja boa, mas na ferramenta precisa ela te aponte. Exatamente. Que ela não está... Já aconteceu de eu usar essa ferramenta, ela não entrar no elo, entrar mal, mas você não consegue perceber o quanto ela entra. E quando vai medir com essa outra régua aqui, ela já está me dando 75% de desgaste. Então é uma corrente que já está no limite do ponto de troca. E aqui para uma régua dessa aqui, ela ainda me parecia boa. Então é legal. Você também vai dar um pouquinho de uso a mais, vai começar a encaixar já. Exatamente. Se ela começar a passar um pouco, ela já vai começar a entrar com uma certa pressãozinha. Então, para você ter em casa, para você meio que ter por base, serve.
né? Até porque é a tua bicicleta, é a tua ferramenta, você vai entender. Na corrente nova você vai ver que realmente ela não vai encaixar, e a partir do momento que você perceber que um pouquinho ela está entrando, você vai saber que aquele desgaste está acontecendo, né? Então, para você ter um acompanhamento de casa, às vezes vale a pena. Porque isso daqui é uma ferramenta mais barata, né? Essa aqui, Essa aqui, R$10 no Mercado Livre, ali no AliExpress, mais barato ainda. Tem outros modelos, né? Essa aqui é mais desenhada, mas tem vários modelos dela, né? Mas o que a gente consegue estar fazendo aí, né, na questão de corrente seria isso daí, né? Tá, e aí o cara chegou para você e falou, as marchas não estão trocando de novo, regula rapidinho o câmbio para mim, por favor. Como é que funciona isso? É simples assim ou pode ter algum problema? Nem sempre é simples. É bastante comum o ciclista chegar na oficina, ele saiu de casa, saiu para pedalar e percebeu que as trocas de marcha não estão ocorrendo da forma correta, né? Então passa pela cabeça o câmbio desregulado, né? Então, na teoria, simples, fácil, você vai ali, são os parafusos de ajuste, tensão de cabo e regula o câmbio e pronto. Mas a gente tem que partir do princípio seguinte: um câmbio não desregula sozinho. E ele não desregula de um dia para o outro. Ele vai poder desregular ao passar do tempo com um desgaste de alguma peça, alguma coisa, ou geralmente a grande causa é um defeito oculto. Então até uma coisa que você sempre tem que se apegar quando você vai sair de casa e perceber que as trocas não estão funcionando corretamente, você tem que parar e pensar, putz, a última vez que eu andei com a bicicleta, ela estava funcionando bem? Se ela estava funcionando bem, aí você tem que se preocupar, porque alguma coisa aconteceu nesse tempo. No meio tempo. Ou a bicicleta ficou muito tempo parada, pegou chuva, ficou no tempo e o cabo oxidou e o cabo está prendendo. Isso é uma coisa que acontece muito. Ou às vezes a bicicleta caiu no chão, às vezes você nem viu, que é muito comum. Alguém esbarrou na bicicleta? Esbarrou na bicicleta, alguém, às vezes não caiu, mas alguém bateu na bicicleta e bateu no câmbio. Gancheira torta, isso é clássico. Então, acontece muito, o pessoal chega na oficina, preciso regular meu câmbio, faz rapidinho, vou ficar esperando. Falei, não, ok, legal. Aí chega na hora, você vai ver, não é a regulagem, não é simples a regulagem do câmbio. Ou é o cabo que oxidou e está prendendo, aí tem que ser feita a troca do conduíte, do cabo, tem que trocar, não adianta só trocar o cabo, tem que trocar o conduíte junto. Ou então a gancheira realmente está toda desalinhada, toda empenada, aí tem que desmontar o câmbio, colocar gabarito, fazer um alinhamento, torcer para a gancheira não quebrar. E até é feita a verificação depois da gancheira, se ela tiver com fissuras, não adianta querer alinhar e tem que substituir a gancheira, que é o maior BO, né? Sim. Você conseguir, hoje é tanta variedade de gancheira, é bem complicado. Então, nem sempre é fácil, mas é importante sempre você ter isso em mente. Você saiu com a bicicleta, percebeu que o câmbio não está trocando legal, tente lembrar a última vez que você pedalou, a vez passada ele já não estava legal. Ok, então de repente você indo lá, a gente vai fazer um ajuste de cabo, alguma coisa ali, é rápido, é simples e fácil. Mas geralmente, a vez anterior estava legal, e agora, às vezes também acontece outro detalhe, você está no meio do pedal. Você está no meio do pedal, a bicicleta está funcionando bem, aí de repente você saiu andar de novo ali, você faz aquelas paradinhas. Vamos parar para tomar uma água, vamos parar para tirar uma foto ali, vamos parar não sei o quê. E de repente você sai com a tua bicicleta, a bicicleta sai ruim. Cara, isso já aconteceu muito. Já. Cara, alguém derrubou a tua bicicleta. Alguém foi colocar uma bicicleta, encostou na parede, alguém encostou a bicicleta em cima, deu aquela forçadinha, o pedal pegou no câmbio e já entortou uma gancheira, já puxou um cabo e amassou o cabo ali, algumas que ficam com o cabo exposto, né? Sim. Então, muita situação do câmbio não está funcionando e você vai ver o problema não é a regulagem em si. E algum periférico da transmissão que está com problema e está causando essa falta de precisão, né? Muita gente fica cabreiro, né? Foi levar a bicicleta, o cara quis me empurrar um monte de manutenção ali que não precisava, era só regular. Às vezes não é só regular. Não. Fazer... Claro que tem sempre o cara que age de má fé ali, que fazer o quê, né? Mas realmente... Tem que confiar sempre onde você está levando, confiar no mecânico, né? Exatamente. Tem que confiar no mecânico. Nem que você... tem o teu mecânico lá que você sempre leva ali... E, às vezes é longe da tua casa, ou ele não tem tempo, e eu tenho aquele mecânico para fazer o rapidinho ali, talvez, mas que seja um de confiança também. Confiança. Porque hoje em dia para empurrar serviço é fácil, mas para quem não conhece, para quem não entende, fica vulnerável, você fica na mão do mecânico. Você tem que confiar e acreditar no que ele está te falando, né? Sim. E no caso de freios, a regulagem é simples também? O que pode acontecer ali? Tô com freio
buzinando, que acontece muito, né? Ou freio muito baixo? O freio, ele... Falando de freio a discos, né? Porque hoje a maioria das bicicletas é freio a disco. Já é mais complicado. A questão de regulagem, para você querer estar fazendo em casa, para querer estar resolvendo alguma coisa em casa, já é uma coisa mais complexa, né? Você tem que tomar alguns cuidados, principalmente o freio a disco. O que destrói o freio é a contaminação por qualquer tipo de produto oleoso. Então qualquer óleo, o próprio lubrificante às vezes que você está usando na corrente, você tem que cuidar para ele não estar respingando no fluido. Quando você vai lavar a bicicleta, às vezes o pessoal usa querosene, óleo diesel. Usa, sabe Deus, usa cada coisa. E se aquilo pegar no sistema do freio, vai te dar problema. E o próprio, às vezes você pedalando, você está pedalando, o piso está garoou, o asfalto está molhado e poça de óleo, né? Poça de óleo, de caminhão, de ônibus, alguma coisa, passa, aquilo pode te contaminar. Então o freio é aquela verificação também que você tem que estar fazendo. Se o freio começar a cantar, que a gente chama, né? Que parece um ônibus freando lá. Isso pode acontecer numa bicicleta que pegou chuva e foi guardada molhada, e ela seca no dia seguinte, 2, 3 dias você vai andar, aquele freio vai sair cantando. Mas ele vai sair cantando, mas você vai perceber que a frenagem não muda, ela continua freando bem, e ele vai assobiar, vai fazer aquele barulho por um períodozinho e já para. Né? Porque ele cria ali uma vitrificação ali no composto, né? E aquilo ali logo limpa. Né? Você começa a andar, ele faz a queima, que a gente chama, né? Ele aquece, gasta aquilo ali e volta a funcionar. A queima natural no disco. Natural do disco. Então isso daí é uma coisa normal. Até pessoal, bicicleta de estrada, que está se familiarizando com os discos agora, porque até então era tudo freio ferradura. Ele está começando a vir os discos agora. Então o pessoal ainda não conhece, não tem muita experiência, e o pessoal às vezes se assusta com a questão do barulho, né? Que às vezes faz barulho, às vezes não faz. No freio a disco é comum. Tá, isso daí, principalmente quando você começa a andar com a bicicleta na primeira pedalada, ele pode vir a fazer algum barulhinho. Mas ele vai ter que estar sempre freando bem. Né? Se você perceber que você apertou o freio está borrachudo, ou então ele está escorregando, você vê que por mais que você aperte, ele não está parando a bicicleta, ele continua. Não tem aquela potência de frenagem. Não tem aquela potência de frenagem. E aquele barulho não para. Né? Eu já pedalei 1 hora aqui, esse barulho não para. Você está com problema no freio. Então ali ele sofreu alguma contaminação, ou o fluido está com problema, a pastilha está com problema, alguma coisa está com problema. E daí não tem muito o que você está fazendo em casa. Aí realmente tem que levar para o mecânico, nós vamos tirar a pastilha, a gente vai examinar para ver, a gente vai passar ela num paninho ali para ver se ela está com contaminação de óleo, a gente precisa ver as ranhuras dela, como está, precisa fazer a medição e conferência do disco do freio, né? Tem muita bicicleta rodando por aí com o disco que já ultrapassou o limite de desgaste. E a gente se liga muito no desgaste do cassete, da corrente que a gente falou, né? Mas o rotor a gente não olha muito para ele. Né? E é importantíssimo. O disco de freio, todo disco de freio, ele tem uma marcação nele lá que ele diz qual é o limite mínimo de funcionamento. Isso está gravado no disco. Tá gravado. Todos os discos eles têm lá. Geralmente é 1,5 milímetros. O mínimo, eles partem de 2 milímetros. 1,5 é o mínimo. Meio milímetro, mas demora para gastar, usando pastilha boa. Sim. Que é outro cuidado que você tem que tomar. Tipos de pastilha. Tipos e tipos de pastilha. Então você usando pastilha boa, com disco bom, ele vai ter uma vida longa bem grande e vai funcionar tudo legal. Mas tem que acompanhar. Chega um momento ali que o disco desgastou, tem que trocar o disco também. Tem que trocar, porque senão você vai ter problema. E entra o detalhe das pastilhas. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você entrar na pastilha aí. Voltando lá onde que eu saí para pedalar, notei que o freio está estranho ali e tal. Parece que ele está freando menos que ele deveria. Certo. Isso é perigoso pra caramba. É caso de eu abortar o meu pedal, dependendo de como esteja. Dependendo do que você sentir ali no freio ali, você tem que cuidar, de repente, nem pedalar. Porque se você perceber que a bicicleta não está parando, você está ali na garagem da tua casa, você já saiu na rua, faz aquele teste e viu que o freio não está parando, aborta. Porque se você vai estar embalado, vai estar numa descida, vai estar numa situação que você vai tentar parar, você não vai parar, né? Você vai se acidentar. Na emergência ali. Você vai se acidentar. Então, é sempre bom. Isso é um dos cheques que você faz em casa antes de ir para pedalar, é esse. Confere os 2 freios, bota o teu peso em cima da bicicleta, aperta o freio de trás, empurra a bicicleta para trás para ver se segura, aperta da frente, empurra ela para frente, está segurando bem,
legal. Mas se nesse pequeno teste você já perceber que o freio está escorregando e não está segurando e está fazendo barulho, nem sai. A hora que você sair para andar, a bicicleta ela vai ter que parar, ela não vai parar. Então daí o risco E a gente fala muito sobre o quanto que o pessoal investe em componentes, investe em transmissão, compra Shimano, top, lá, e compra um freio sem vergonha ali e tudo mais. E é um dos principais itens da bicicleta. O teu único item de segurança da bicicleta é o freio. É o freio e o capacete, né? Então se você não tiver um bom freio e um capacete, cara, você tá encrencado, né? Você sabe bem que é importante ter um capacete bom. Já passei, quem me conhece, já passei por uns acidentes feios aí, cara. Exato, mas capacete salva a vida. Salvou a vida. E freio também, mesma coisa. Freio também. Então, o freio você tem que cuidar hoje muito com pastilhas de freio. Tem muita variedade hoje de pastilha barata que não presta. Isso eu acho errado até as lojas venderem, porque uma coisa é você ter um produto original que para os nossos padrões hoje está caro, né? A gente entende que é caro, mas você querer trazer um produto paralelo mais barato é válido. Mas chegar ao ponto dele ser ruim e ineficiente, isso é errado. Não ser confiável. Não ser confiável. Então existem muitas pastilhas hoje que estão no mercado que são ineficientes, que elas não deveriam estar sendo vendidas. Então não vá na onda de comprar pastilha muito barata, né? Hoje tem pastilha de 20, 30, 40 reais para mountain bike. É um tiro no pé. A hora que você menos esperar, ela não vai frear, porque é muito comum essas pastilhas soltarem o composto da base. Eu ia perguntar o que pode acontecer. É muito comum. Saiu, porque ela tem aquele ferrinho. É a base da pastilha e o composto que é o que vai frear. Onde pega no disco ali. E esse composto ele é colado na base. É uma cola, não sei de que forma que aquilo é colado, mas é uma cola muito forte. E numa pastilha original, pastilha de primeira linha, aquilo ele gasta até o final e agora tem essas pastilhas baratas, é muito comum. A hora que você menos espera, você começa a frear e você sente que o manete vem na mão. Porque no momento que ele teve o atrito com o disco, aquele composto vazou ali, soltou. A base vai embora e você fica sem freio. Você já teve caso de cliente que chegou ali com o composto? Já tive clientes que chegaram, fiquei sem freio. Aí você vai olhar, você tira a pastilha de freio, tá a sua base limpa ali, sem composto nenhum. Cara, e não é nem o caso que desgastou. Não, geralmente são pastilhas até novas, relativamente novas. Isso aí geralmente acontece quando ela é nova. Essas pastilhas baratas, já nas primeiras frenagens, ela deve aquecer ali. Aquece e vai embora. Então não pode ir na onda dessas pastilhas baratas. Tem que comprar. Eu não digo original, porque tem algumas marcas que é muito caro a pastilha original, mas tem boas marcas paralelas. Tem boas marcas. Assim como tem a Shimano, é um exemplo que eu gosto de dizer que usa original. As pastilhas Shimano hoje elas ainda continuam sendo das originais a mais barata. Se for pegar outras marcas, elas são muito caras. Mas se você tem um freio Shimano, eu acho que ainda vale a pena você usar a pastilha original. Gastar um pouco mais e ter certeza. 20, 30 reais a mais do que numa paralela, no caso de uma Shimano. Sim. É diferente de outras aí que dá mais de 100 reais de diferença. Né? Então daí compensa colocar ali uma paralela, mas tem que ser marca boa. Sim. Tá, e junto com o problema de estar cantando freio e tudo mais, agora a gente tem uma visita da Peppa. E junto com esses problemas, a gente pode ter... O que mais pode acontecer? A gente pode salvar uma pastilha? Tem como? Na verdade, não. A pastilha, depois que ela sofre uma contaminação por óleo, por exemplo, que é o mais normal, está estragando elas, o ideal é jogar fora. Tá? Por segurança, joga fora. Não dá para dar uma lixada nela ali e tirar aquele produto? Não vai resolver porque a pastilha ela funciona como uma esponja. Ela é toda porosa, então a partir do momento que ela teve contato com o óleo, ela absorve. Então você vai ter que lixar ela inteira porque vai ter óleo em toda ela. Vai ter óleo em tudo, então não adianta. Às vezes o próprio óleo que vaza do sistema do freio, às vezes o sistema, por falta de manutenção, por alguma questão, teve um vazamento e aquele vazamento corre para dentro da pastilha. É contaminação do próprio freio, não é nem que você passou na poça. Às vezes uma falta de manutenção no sistema de freio, ele pode ocasionar vazamento. Ele tem os O-rings ali, principalmente do pistão, às vezes o próprio flexível ali em cima ele pode dar algum problema e o óleo ele vai correr por cima do caliper e pode contaminar a pastilha. Caliper, só para quem não manja, é aquele lugar que você acomoda as pinças. Pistãozinho, levar o pistãozinho ali. Tem muita gente que fala em queimar a pastilha para queimar o óleo. Na teoria até pode ser que queime o óleo, que dê certo. Mas aí você está
aquecendo demais, aquela pastilha está literalmente, queima ela com maçarico, o pessoal faz, aí corre o problema também de uma pastilha original também está descolando, porque ela vai sofrer uma temperatura para a qual ela não foi feita para aquilo. E no momento que de repente você precisar, ela pode soltar o composto também. E eu acredito, não manjo tecnicamente do composto, mas você deve alterar quimicamente alguma coisa ali que você pode prejudicar a tua frenagem. Ele é feito para receber uma temperatura grande, mas não a temperatura do maçarico, né? Então, o aconselhado, a pastilha, o freio, como eu falei, a única segurança que você tem da bicicleta é o freio. Qualquer dúvida, qualquer problema que teve, descarta a pastilha, coloca a pastilha nova. Mas a pastilha é nova, eu paguei caro, cara, mas é mais barato do que você ter que consertar um osso quebrado depois. Né? Então, freio é freio. Um outro detalhe também de freio importante dizer, que o pessoal também, isso é muito negligenciado, tanto pelos mecânicos, quanto o ciclista até nem vou dizer, porque às vezes ele não sabe da necessidade, mas é a questão do fluido. O fluido é uma coisa que é muito esquecida. O pessoal faz revisão, faz manutenção e ninguém olha para o fluido de freio. O fluido de freio, existem os minerais e os DOT, né, que são os mesmos sistemas do carro. Eu ia te perguntar se era o mesmo fluido. Os DOT sim, mas é que tem carro que usa o DOT 3, né, que é aquele DOT mais simples. Na bicicleta tem que usar o 4 ou o 5.1, que seriam daí os freios de alta performance dos carros. É o que usa nas motos, também usa 4, 5.1, na bicicleta o ideal também é 4, 5.1. Que o freio da bicicleta é considerado de alta performance, porque o sistema dele é muito pequeno e a temperatura que ele trabalha é muito grande. Sim. Embora não saiba, mas não sei se alguém já experimentou descer um morro grande, onde você desce freando e chegar no final e colocar o dedo no disco lá. Cara, tua mão fica grudada. Se ele tentou, ele nunca mais vai esquecer. Uma vez só. Então o freio da bicicleta ele exige muito, então você tem que usar fluido de alta performance. E acontece, desculpa interromper teu raciocínio, do cara tá descendo ali no morro usando muito freio e tal e ficar sem freio? Porque isso acontece no carro, né? Se você não souber controlar o freio ali. E na bicicleta acontece muito. E geralmente é por falta de manutenção. Geralmente por falta de manutenção do fluido. Não do freio em si que aqueceu demais. Também. Certo. Também. Ali existe daí diferenças de freios, de fluidos, e existe a questão da manutenção. A questão da manutenção é o que mais acontece, porque os freios eles são já desenvolvidos para receber um volume grande de temperatura, de calor, já são desenvolvidos para você fazer frenagens longas, enfim, eles suportam bastante coisa. Se você pegar no caso dos fluidos minerais, eles suportam menos temperatura que um fluido DOT. Os fluidos DOT, eles trabalham com uma temperatura, eles suportam uma temperatura muito maior. Então você consegue fazer frenagens mais longas, mais fortes com freio DOT. O mineral, embora ele suporte menos temperatura, menos tempo de frenagem, digamos assim, menos pressão, mas ainda mesmo assim é uma frenagem segura, né? A partir do momento que esse freio começou, às vezes você está descendo um morro, uma montanha que você já fez outras vezes, nunca teve problema e de repente aquele freio veio na mão, né? Que é o que acontece, você está vindo, de repente ele ficou sem freio, deu superaquecimento. Esse superaquecimento geralmente ele está ocasionado pelo desgaste do fluido, o fluido já está velho, ele já passou da hora de trocar. Aí troca, a chance de acontecer isso é muito melhor. O que as fábricas aconselham, né, tanto o SRAM quanto o Shimano, trocou a pastilha, troca o fluido. Eles consideram que a vida útil do fluido ele é o mesmo tempo de vida da pastilha. Então você está com aquela pastilha lá já há alguns meses, onde ela está sofrendo aquecimento, esfriando, aquecendo, esfriando, né, sofrendo todo aquele desgaste. Quando chega no ponto de trocar a pastilha, o fluido ele já deu. Até porque a quantidade de fluido que vai no centro da bicicleta é muito pequena. O reservatóriozinho é pequenininho, o que vai dentro da mangueira ali são poucos ml, ele é uma coisa de 15 ml que vai. É bem pouco. Então, você imagina que toda vez que ele aquece, ele forma um gás. Aquele gás, quando esfria, ele vira oxigênio. E é onde começa a formar as bolhas de ar, né? Ele vira... Aí que o freio começa a ficar borrachudo. Exatamente, começa a ficar borrachudo, começa a ficar baixo, começa a dar um problema. E aquilo ali, ele tendo ar no sistema, ele vai aquecer mais rápido. Então essa que é a questão. Às vezes você tá um morro aí que eu estou acostumado a descer, já desci várias vezes, de repente começou a dar problema no freio, começou a ficar sem freio. É porque você já está com excesso de ar dentro do sistema,
onde ele começa a aquecer mais rápido, né? Então, o ideal sempre que aqui na oficina já é de praxe, na revisão está incluído a vistoria do fluido. Então, a gente faz a análise do fluido, se o fluido não está bom, faz a troca e troca bastante fluido. É engraçado que tem muita gente que tem bicicleta aí há 3, 4 anos e nunca ouviu falar, nunca trocou o fluido do freio e uma hora vai faltar freio. Claro. Então é muito comum. E aqui quando a gente começa a fazer esse acompanhamento dos fluidos, você troca com bastante frequência. O fluido, ele facilmente ele já vai se contaminando e vai perdendo propriedade. E isso vai gerar, se você vai deixando, não troca, ele começa a corroer os o-rings de dentro, tem vários o-rings dentro ali, principalmente do manete em cima. As vedações, uhum. Tem os o-rings dos pistões lá embaixo, começa o próprio pistão, a Shimano costuma dar esse problema, começa a estufar o pistãozinho lá dentro, lá por conta de fluido velho que está ali trabalhando lá dentro e chega uma hora o freio para de funcionar. E você falou que tem os tipos de óleo, né? Eu posso usar qualquer óleo em qualquer freio? De jeito não pode misturar. Eu não posso pegar um DOT que pode esquentar mais e colocar no meu que mineral? Não. Os freios eles são desenvolvidos especificamente para aquele tipo de fluido. Então não pode haver substituição. Quando você vai fazer a troca do fluido ou uma simples sangria de freio, se necessário, que existe diferença entre isso também, já falamos, você tem que saber exatamente qual é o fluido que está ali e usar exatamente o fluido recomendado. Não, se você trocar o mineral pelo DOT ou vice-versa, você vai danificar o sistema. Olha só. O detalhe da sangria e troca de fluido também é outra coisa que o pessoal também confunde muito. O fluido ele precisa ser trocado. O nome sangria de freio, ele mais ou menos não é o que o pessoal pensa, né? A sangria ela seria no caso o sistema está com ar, o freio está um pouco baixo, ou o freio está muito estufado, alguma coisa ali de pressão do óleo errada, você vai fazer a sangria, onde você vai conectar o equipamento e vai fazer a equalização, vai dar aquela completadinha se precisar, vai tirar se tiver, né? Você vai dar aquela trabalhada no freio, isso a gente chama, seria o nome correto da sangria do freio. Mas o ideal de fazer da questão da manutenção depois seria realmente fazer a troca do sistema, né? Exatamente, tira o fluido velho e coloca todo o fluido novo, né? Esse seria o correto. Junto com que a gente está falando de segurança, de frenagem, enfim, e a gente pode pensar nos pneus também, né? Porque parte da segurança, né, vem do pneu conseguir ter aderência suficiente no asfalto, na terra, onde for, para segurar a bicicleta, né? Como que o pessoal pode ver que está na hora de trocar o pneu? Porque acho que uma coisa muito intuitiva é olhar, né? Meu cravo tá. O desgaste, né? O pessoal se baseia pelo desgaste, né? Mas tem mais coisas para. A questão do ressecamento, né? A questão do ressecamento é muito importante você levar a sério, porque por mais que o pneu esteja garrudo, o pneu tá com os cravos bonito ali ainda, em pneus de bicicleta de estrada, geralmente eles têm o TWI neles, são os indicativos, como tem no carro, né? Eles têm uns furinhos ali, que para você saber o quanto tem de borracha. Por mais que esse pneu esteja bom, mas ele pode estar chegando ao final da vida útil dele por tempo. O pneu, em média, isso serve para carro, para moto, para bicicleta, qualquer tipo de pneu. Ele tem, em média, uma vida útil de 5 anos. É a durabilidade da borracha. 5 anos. Então não interessa se esse pneu... tirei da embalagem ontem. Mas se esse pneu foi fabricado há 5 anos atrás, esse pneu já não serve mais. Então isso é importante. Esteja ali novinho. Ele pode estar novinho esse pneu. Geralmente você vai pegar aí um pneu que foi fabricado, então entre ele ser transportado para o país de destino, ficar na loja ou na montadora, até chegar no consumidor final, às vezes ele já tem 1 ano, 1 ano e meio. Mas até aí ok, você geralmente vai gastar um pneu desse em 1, 2, 3 anos no máximo, e você já gastou um pneu. Agora tem que ter uma bicicleta que fica muito tempo parada. Às vezes você tem uma bicicleta que já está com essa bicicleta há 4, 5, 6 anos e está com o pneu original. Eu rodo pouco, a bicicleta, o pneu está aqui, nem gastou. Mas se você for ver, esse pneu vai estar ressecado. E aí ele não serve mais, ele está perigoso. É mais fácil, às vezes, você ver o ressecamento com o pneu cheio. Então, quando você enche o pneu, é onde ele vai mostrar. Que às vezes você está com a tua bicicleta parada em casa, o pneu está meio murcho, está meio macio, fica um pouco mais difícil de você perceber, a não ser que ele esteja muito ressecado. Mas caso contrário, no momento que você enche o pneu, ele já vai mostrar todas as rachaduras.
Na borracha ali você vê que ele abre. Na banda de rodagem você vai ver as estrias. Tudo cheio de estria. Depois até tentar achar na internet uma foto de imagem de pneu ressecado para colocar ali. Então, se está com essas estrias, se ele está ressecado, já vai atrás para trocar o pneu. Não vale a pena continuar. Por 2 motivos. Primeiro, que se ele chega nesse ponto, por mais que ele esteja ainda com bastante borracha para queimar, ela vai queimar muito rápido. Porque ela já ressecou, ela já não está mais macia. Então você vai sair no asfalto e ela vai sair esfarelando. Então aquele pneu que te durou tantos anos porque você não usou a bicicleta, em 2, 3 cedas que você der, ele já vai baixar, você vai ver aquele pneu desgastar. Só que no momento que você precisar frear, ele vai escorregar. Entrar numa curva forte, ele vai escorregar. As pinturas de asfalto, que é o maior perigo para a bicicleta, é pintura de asfalto, faixa de pedestre, isso. Aquelas linhas que fazem no asfalto lá. Se tiver úmido e você passar com a tua bicicleta ali com o pneu bom já é perigoso. Com o pneu ressecado, então nem se fala, né? Eu sempre falo da hora que eu vou entrar, eu ando bastante também como transporte, uso de transporte de bicicleta. E aqui em Curitiba tem aquelas ciclofaixas. Sim. Né? Às vezes você vai precisar virar e passar por cima de uma. Você quase cai. Se tá úmido aquilo ali, nossa, aquilo é um perigo. Você quase cai. Tem muito acidente com moto, eu mesmo já, nunca cheguei a cair, mas passando numa ciclofaixa que cruzava e ia rápida, a pista estava molhada, eu com a moto numa curva, um cabral ali, e cara, a roda da frente saiu fora, cara. Tomei um susto danado. Inclusive até o pneu novo, né? O pneu novo ele vem com uma espécie de uma cera que ela já vem justamente de fábrica, eles aplicam isso para proteger o pneu durante esse tempo que ele ainda está em transporte. Então é tipo uma cerinha. E isso daí quando você coloca na bicicleta um pneu novo, serve também para carro e para moto. Carro você quase não sente tanto. Mas você tem que cuidar as primeiras pedaladas porque ele tá mais liso. Ele está mais liso. E Rafa, só puxando um pouco o que a gente falou há pouco tempo atrás, a gente falou de tipos de revisão, né? Que talvez não faça muito sentido aquela revisão superficial ou parcial. A básica, no caso. Básica, isso. Eu queria que você me esclarecesse 2 coisas aqui. Primeiro, se eu já fiz minha revisão, tá meio que em dia ali na agenda, né? Tá feita. Mas eu tô sentindo algum problema nela, tô vendo que a troca de marcha não tá legal por algum motivo, pode ter entortado a gancheira, sei lá, ou tô ouvindo um estralo, eu posso trazer ela para você de qualquer forma. Não, claro, existe só para revisão, né? Existem os serviços que a gente chama de serviços pontuais, né? Então, a gente tem que saber o histórico da tua bicicleta. Né? Então, se é uma bicicleta, falando aqui no meu caso, mas eu acho que todas as oficinas acredito que trabalham mais ou menos da mesma forma. Sabendo que a bicicleta está revisada, sabendo que a bicicleta está com os componentes tudo em ordem. E se você está percebendo alguma coisa, está percebendo um estalo, está percebendo que o freio não está funcionando direito, a transmissão não funciona direito, qualquer coisa, é um serviço pontual. Então você vai trazer para o mecânico, ele vai analisar junto contigo, provavelmente ele vai andar com a bicicleta na rua junto contigo para entender o que está problema, e a gente vai atrás daquilo e resolve. Sem a necessidade de estar fazendo a revisão. Faz mais sentido que trazer, faz uma superficial, uma básica, isso exatamente. Um estralo. Exatamente. Existe aquela questão, às vezes se é realmente só um estalo, ou um ponto X ali que você está com problema, você vai chegar no mecânico e vai pedir para ele ver isso. Agora, se são várias questões, tem vários itens aqui que não estão funcionando legal, aí é para revisão mesmo. Aí é aquilo que eu falo, é a revisão geral, né? Eu falo, não existe negócio de revisão básica. Ou é um serviço pontual, uma lavagem, uma troca de pneu, uma revisão de tubeless, uma revisão de suspensão, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou então você precisa fazer a revisão completa. Na revisão completa a gente vai pegar... você desmonta a bicicleta 100%. Tá, mas e o que você vê tanto a mais assim na revisão completa? Ou até que ponto que você chega de analisar a bicicleta? Então, a gente desmonta, todos os componentes da bicicleta. Então vai ser removido toda a parte da transmissão, vai ser analisado, né, limpo, depois de tudo limpo vai ser analisado. Nós vamos abrir todos os rolamentos, né, vão ser abertos todos os protetores, os rolamentos, dependendo da cidade, sacados os rolamentos fora, para ver se o rolamento, no momento da análise, ele estiver bom, a gente fecha de novo. Se estiver muito sujo, muito ruim, a gente já saca já com a intenção de trocar. Mas saca, abre o rolamento, confere, faz a limpeza, vê se não tem nada arranhando, vê se não tem nenhuma folga,
Se tá ok, beleza, faz a lubrificação e restaura o rolamento. Mas geralmente quando já está com muito contaminado, às vezes faz muito tempo que está ali, geralmente acaba tendo que trocar mesmo. Mas é analisado todos os rolamentos, que é uma das principais itens da bicicleta também são os rolamentos. Né? E é uma parte que não fica exposta, então a gente não fica vendo o rolamento. Né? Não vê o rolamento. Tem gente que não tem ideia de onde que tem rolamento na bicicleta. Exatamente. E o rolamento ele é aquele problema, que a umidade, a sujeira, ela só entra, ela não sai. Né? Quando você está lavando a bicicleta, você está pedalando na chuva, aquilo, por mais que ele seja, deveria ser mais protegido, mas algumas bicicletas até vedam bem, mas algumas deixam a desejar. Às vezes tem muitas marcas de rodas boas, por exemplo, que a vedação não é tão eficiente, então facilmente contamina o rolamento. Então o rolamento é crucial, porque se tiver alguma coisa que vai te tirar a performance da bicicleta e vai te pesar mais do que um pneu cheio. Não adianta você botar 50 PS num pneu de mountain bike achando que vai andar mais rápido, mas o teu rolamento da roda está ruim. Aquele rolamento ruim ele vai te segurar muito mais. Você pode andar com 20 PSI no pneu, mas se você tiver com o rolamento bom, você vai girar bem. Por isso que tem os rolamentos cerâmicos para facilitar. Por isso o pessoal investe tanto em rolamento de alta performance. Sim. Porque aonde dá a diferença na bicicleta é justamente ali, é o componente que está te tirando a bicicleta da Outro dia eu fiz um vídeo que eu falei sobre os melhores upgrades que você podia fazer numa bicicleta. Eu acho que eu falei especificamente de gravel, mas serve para tudo, né? E um dos itens que eu falei foi uma roda que seja mais leve e que role melhor. Sim. Né? Você facilita muito a tua vida, né? Principalmente a hora que você vai pegar em manutenção da velocidade, aceleração, subida. Concordo. Hoje, principalmente nas bicicletas de estrada, bicicletas de triatlo, a gente investe muito em roda e rolamento. Rodas de alta performance e rolamentos de cerâmica, né? Os híbridos, né? No caso, de alta performance para melhorar o giro, né? Então, a manutenção do rolamento, principalmente para quem está preocupado com performance, já fica a dica. O trato, manutenção do rolamento é essencial. Tanto o rolamento da roda, quanto o rolamento dos... Aff, Maria, ó. Aqui, ó, intrusa, aqui, ó. Dá um oi para a galera ali, ó. Então, tanto o rolamento das rodas, quanto o rolamento do movimento central, tem que ser cuidado e tratado com maior carinho, porque justamente isso daí vai dar muita diferença. E na roda traseira você ainda tem os rolamentos no free hub ali, tem outros, né? A roda traseira ela usa os rolamentos no cubo traseiro, geralmente são 2, um em cada extremidade do cubo, e tem no free hub. O free hub ele chega a ter 3 rolamentos, dependendo do free hub. Eu já vi o free hub com 4 rolamentos já. Tem rolamentos que é fechado em rolamento. Os tradicionais geralmente são 2. Mas tem caso de 3, 4, então são vários rolamentos. Ali que precisam, todos eles têm que ser... Não pode travar, né? Não pode travar. Isso daí ele vai te dar folga. O outro problema, rolamento de roda. Se você não cuida e deixa, e às vezes não percebe, ele começa a dar folga. Uma folga pequenininha. Às vezes o pessoal acaba não percebendo. Essa folga ela pode te dar o shimmy. Que o shimmy é aquele chacoalho involuntário do guidão. Você está andando e de repente você dá aquela tirada de mão no guidão, que às vezes você costuma fazer para esticar as costas, para numa descida, alguma coisa, dar aquela descansada, às vezes você tira e de repente o guidão fica... Isso aí já vi acontecer muito. Várias coisas podem causar o shimmy, não só isso, mas esse é um dos casos que causa. Folga no rolamento da roda, folga no rolamento da caixa de direção, isso pode causar o shimmy. E ali você desmonta também a caixa de direção? Desmontado a caixa de direção, então rolamentos são vistos todos. Tem os rolamentos na caixa de direção, tem os rolamentos das rodas, dianteira, traseira, rolamento de free hub, rolamento do movimento central. As rondanas de câmbio, elas têm rolamentos, verificados os rolamentos das rondanas de câmbio também. Aquela bem pequenininha. Bem pequenininha lá dentro, muito importante inclusive, porque esses rolamentos da rondana, se você não cuidar, ele trava. E a hora que ele trava, ele prende e quebra a rondana. Então às vezes você está pedalando e teu câmbio quebrou do nada. Cara, parece mágica, o negócio explodiu o câmbio. Travou a rondana. Muito comum. Comum não, mas acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Mas acontece bastante. O pessoal deixa aquela rondana lá e nunca mexe. É que às vezes acaba que a rondana desgasta antes do rolamento da pau. Mas falta de manutenção, falta de alguém olhar para ele. Principalmente na mountain bike, que é muito barro, muita sujeira, acaba às vezes sendo mais fácil do rolamento travar. E se ele trava, arrebenta. Aí ele quebra a rondana, a corrente puxa, encavala no cage, que roda por cima e... Estourar uma correia dentada no carro. Mais ou menos. Então, o cuidado com os rolamentos aqui é muito grande. Eu dou muita atenção para a parte de rolamentos. Então, é ver toda a parte de transmissão, checado por completo. Parte de rolamentos é sacado e vistoriado todos os rolamentos. Isso aí tudo fica na planilha, indicado, cheques na planilha.
Parte de freio, é feita a medição de todo o freio. Então a gente faz análise do fluido, faz a medição da pastilha de freio, a gente tira a pastilha e mede a pastilha com paquímetro para saber o quanto ela tem de composto, faz a medição do disco do freio para a gente acompanhar. Isso é fundamental, porque o freio a gente consegue prever a troca do disco do freio conforme a rotina de uso do ciclista. A bicicleta recorrente, você vê o quanto que ele desgasta. Consegue programar as revisões futuras já. Ele já consegue deixar isso programado. Aí o cara sabe que vai ter que comprar uma peça, já vai se programando. Daqui 6 meses você vai fazer uma revisão, nesse tempo você já vai providenciando pastilha, providencia disco, providencia as coisas que a gente sabe que vai precisar. Então isso é legal. Parte de cabeamento, se a bicicleta for mecânica, a gente vai vistoriar todos os cabos conduíter. Se ela for eletrônica, vai ser feita a atualização de software, vai entrar no sistema para fazer todas as manutenções eletrônicas que precisa ser feito. Então, a gente olha a bicicleta de cabo a rabo. Parte de estrutura de roda, os raios, folha de aro, a interna da fita de aro ou tubeless precisa ser visto. Então você vê realmente, no meu caso aqui eu tenho um relatório que ele pega, eu acredito que 100% de todos os componentes. Os trocadores, os câmbios, as ferraduras de freio ou o caliper de freio. O pedal é checado se tem folga, se ele está girando bem, senão precisa ser aberto também. Porque o pedal também é um item que pode dar problema. E tem rolamento ali também. Alguns tem, outros são mais simples, mas enfim, precisa ser visto, porque um pedal você solta o eixo, se quebrar não é o problema é quando ele dá problema no eixo do pedal, você fica na rua também com a bicicleta, né? Sim. Então a revisão geral é aquilo que eu falo, é geral, o nome já diz, você tem que ver tudo. Tem que ver tudo. E vou fazer uma pergunta para você que talvez seja meio polêmica, vamos ver aqui o que você acha. A Shimano ainda não usa rolamentos nos cubos deles, né? Certo. Ele usa esfera solta e eles alegam alguns motivos ali pelos quais eles não colocam rolamento, mas a maioria esmagadora das rodas melhores usam rolamento. O que você acha disso? Cara, a Shimano, assim, o japonês, por natureza, ele é muito seguro no que ele faz, né? Então o japonês ele não gosta de errar. Então ele sempre joga naquele time que está ganhando. Na certeza dele. Ele joga na certeza. A questão das esferas, na teoria, eles usam por causa da distribuição de força, né? Então um rolamento, na teoria, ele é feito para receber aquela carga numa direção só. Né? No caso, um rolamento de roda, ele vai receber aquele peso, aquela pressão na vertical e é isso. Ele não, nas transversais, ele não foi desenvolvido para receber carga, pressão em forças transversais, coisa que as esferas fazem. Tanto que você não pode colocar qualquer rolamento numa bicicleta também, né? Exatamente. Eu não posso pegar um rolamento cerâmico que eu encontrei por aí e colocar na minha bicicleta, tem que ser específico. Tem que ser específico, exatamente. Aquele peso, né? Só pegando esse gancho. E as esferas, já não, as esferas, a aplicação de um cubo de esfera, ele é justamente visando isso, a receber peso e energia em todos os sentidos. Está fazendo uma curva. Exatamente, está fazendo curva, está pedalando em pé, e a bicicleta ela nunca está reta. Sim. Ela nunca está reta, ela está sempre em ângulo, né? Então a teoria da esfera é essa. Mas na prática a gente vê que o comportamento é o outro, né? As rodas com rolamento, elas entregam mais performance, por mais que a Shimano se esforce. Hoje os cubos de esfera deles giram muito, são de altíssima qualidade, mas a gente visto, né? Todo mundo vê, é fácil notar que hoje uma bicicleta, ainda mais com rolamento de alta performance, acaba girando muito mais. Mais do que o Shimano. Mais do que o Shimano. Aí tem a questão da durabilidade. As esferas é um cubo mais fácil de se fazer manutenção, infinitamente mais barato, e elas duram muito mais tempo. E prova de que a teoria deles está certa. Sim. Né? Dura muito mais. Só que não é tão caro assim para você ficar tocando os rolamentos. Então você tem um equipamento que vai durar menos porque de repente o uso dele ele não foi projetado exatamente para isso. Mas ele vai funcionar por um bom tempo. E depois eu vou lá, tiro um rolamento e coloco um rolamento novo, resolve o problema. Pronto. Então quer dizer que para quem busca melhoria, para quem busca performance, vai usar o rolamento. Aí eu vou colocar um pouco da minha opinião mesmo, né? Você falou de quem busca performance. Eu acho que até quem não busca, né? Faço o meu pedal ali curtindo no mato lá. Sim. Eu vou querer muito mais que minha bicicleta renda mais soltinha, do que eu fique
colocando mais energia para botar ela girando a mesma coisa. É claro, é o que todo mundo procura, né? E tá certo mesmo, né? A AD, ela já começou com rolamento já. Agora, nessa última geração das transmissões de 12 velocidades, onde está acompanhando o kit completo, né, que eles lançam, os cubos já, os micro spline, eles já estão vindo já com rolamento. Então, ela já começou a aderir à ideia já. Ela desistiu ali, viu que eu acho que estava perdendo espaço ali para o pessoal dos rolamentos, viu que o negócio realmente faz sentido, né? Claro. De alguma forma. E agora eu acredito que provavelmente os cubos da Shimano vão acabar virando todos agora para rolamento com o passar do tempo. A gente vê as rodas não Shimano que tem no mercado, que tem as rodas de esfera solta também e as rodas de rolamento, né? As mais básicas, aquela bicicleta mais de entrada, elas vêm com a esfera solta, né? Para baratear. Então talvez a Shimano siga nesse... E hoje em dia, até se você for ver, eu acho que até esses baratos já estão vindo com rolamento. Maioria. Eu já tenho visto até alguns... até se você pega essas rodas Absolute Prime... já são tudo com rolamento. São tudo com rolamento. Às vezes eu não sei se todas são rolamentadas, mas a maioria delas são. As vezes são tudo rolamentadas. Então, aí ele já parte para esse lado do rolamento. Então, acho que o único que estava faltando mesmo era a Shimano. A Shimano, eles demoraram para torcer, para dar o braço a torcer ali, mas eu acho que agora eles se entregaram, cara. Eu acho que agora o rolamento vem com força agora. E vendo o pessoal, quando traz a bicicleta para você, quais são os erros que mais o pessoal comete na hora da manutenção que ele precisa fazer mínima em casa, né? O que você vê o pessoal fazendo para o pessoal justamente cuidar, porque às vezes acha que está fazendo certo e não está, né? Cara, eu acho que uma coisa que o pessoal erra, mas por falta de saber também, né? Falta de conhecimento. E que nem eu falei, às vezes na cabeça dele não é um erro. Sim, às vezes não é um erro, né? Mas eu acho que uma coisa que o pessoal tem que evitar, principalmente o pessoal da mountain bike que adora, eu já fui assim, antigamente eu gostava de andar com a bicicleta suja, cheia de barro. Às vezes eu fazia um treino ou uma prova onde a bicicleta voltava coberta de barro, eu ficava com dó de lavar. É um troféu, né? É um troféu, né? Só que, cara, isso acaba com a bicicleta, cara. Você depois, enquanto ela tá suja, é uma coisa. Enquanto você tá ali naquele momento sujando, mas depois você leva ela para casa, a bicicleta seca, aquela umidade, aquele barro, aquela sujeira seca, e você sai andar com ela 1, 2 dias depois, cara, aquilo vai te zoar com a bicicleta. Aquilo desgasta a relação, desgasta freio, a própria pintura da bicicleta, onde você tiver algum tipo de atrito, vai lixar. Então, tomar muito cuidado com essa questão da limpeza da bicicleta. Sempre que sujou demais, a areia de estrada, né? O pessoal do ciclismo de estrada, você pedala, às vezes está pegando, nem necessariamente chovendo, mas aquele nevoeiro, ou a pista está molhada por algum motivo, e aquela areinha, parece uma areinha de praia, depois que você termina o pedal que você percebe, ela está toda grudada. Cara, isso é extremamente prejudicial, cara. É extremamente prejudicial. Então, sempre que você vê a bicicleta está com excesso de sujeira, bate uma água. Bate uma água, tira, tenta manter ela limpa. Não descuida da relação, né? Como a gente tinha falado no começo do vídeo. Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer em casa é manter a relação limpa e lubrificada. Questão de lubrificante, o pessoal usa muito WD, digamos assim, né? Que é um micro-óleo, mas o pessoal conhece como WD. Cara, aquilo lá de preferência, cara, não tenha. Porque aquilo lá é bom para tudo, menos para bicicleta. Ele não tem nada na bicicleta que vá servir um WD, né? Então, se você usar WD na relação, você vai diluir a lubrificação da relação, ele vai penetrar por dentro do elo, vai diluir a lubrificação de dentro do elo e vai te ferrar com a relação. Se aquilo pegar no teu freio, perdeu o freio. O WD no freio é o que o capeta gosta. Ele vai penetrar nas pastilhas, vai contaminar a pastilha, vai contaminar disco, vai ter que estar trocando tudo. Então não usa, WD na bicicleta não usa. Quer eventualmente num parafusinho que está oxidado, alguma coisa, mas foca nele. Né? Proteja o resto da bicicleta e foca nele. Que até na caixa de direção, no movimento central, se aquele produto entrar lá por dentro, ele é autopenetrante, né? Sim. Ele vai entrar, ele vai diluir, aonde ele pega, ele dilui. Tem graxa, tem um monte de... Exatamente. Eu uso muito, eu compro de caixa esses negócios, porque eu uso no momento da desmontagem, da limpeza da bicicleta.
Ah, sim, imagino que vem aqui os parafusos. Mas na limpeza mesmo, né? Então a limpeza de rolamento eu faço com isso, né? Eu diluo para tirar o lubrificante. Então a gente tira, a gente usa o micro-óleo para diluir, porque para você entender. Aí você pensa, o pessoal está falando pra gente que você usa para tirar a lubrificação para limpar. O pessoal usa para lubrificar, então é contraditório, né? Claro. Então a gente usa, né? Usa o WD, né? O genérico, para diluir a lubrificação, depois limpa com ar comprimido ali para tirar toda, para secar ele, né, com ar comprimido, para depois fazer a lubrificação nova, né? Que é uma maneira de não usar água no rolamento, né, para evitar depois a corrosão, oxidação, né? Então, mas pra você ver, a gente usa ele para diluir, né? Então, em casa não uso, né? O WD fica longe. Então, esses são eu acho que umas coisas que acontecem com mais frequência, né? O pessoal guarda a bicicleta muito suja e usa ela muito suja por muito tempo. Não cuida da parte da lubrificação de corrente e limpeza, e é muito comum o pessoal às vezes dar banho desses WD na bicicleta e daí bagunça tudo daí, né, cara? Entendi. Então é o que mais acontece. Tá certo. Rafa, então quem quiser te achar, procurar você para conversar, para ver a tua oficina, como é que eles te acham? Cara, pode procurar pelo Instagram, né? Estaria lá como Monster Bike Service, né? Dá para deixar depois o linkzinho ali na descrição. E eu trabalho fechado, né? Eu não trabalho aberto ao público geral, então eu trabalho com agendamento, né? Teria que daí entrar em contato, a gente vê a disponibilidade da agenda, revisa, né, agenda a revisão e daí pode estar me trazendo. Estou em Curitiba, né, daí eu forneço o endereço daí na hora ali por questão de segurança, né? E daí me traz e geralmente a gente pega a bicicleta aqui já num dia combinado para em 24 horas estar devolvendo a bicicleta, né? Salvo precisar de peças que não tenha pronta entrega, que dependa de chegar, mas geralmente a ideia do serviço aqui com a gente é ser rápido, né? Como a gente mexe aqui 95% são atletas, a gente entende que a pessoa não pode ficar sem a bicicleta por muito tempo. Então, por essa é a questão do agendamento. Então, a agenda, pega ali um intervalo de 2, 3 dias que você tenha do teu treino e traz a bicicleta, a gente vai fazer tudo o que precisar fazer. Se precisar pedir uma peça, alguma coisa, nesses 2, 3 dias dá tempo. Se não, no dia seguinte já está devolvendo a bicicleta. Já. Show de bola. Então, quem quiser procurar, procura o Rafa lá no Instagram, conversa com ele. Rafa, como eu falei, meu mecânico de confiança, amigo, a gente pedala há mais de 10 anos junto aí, então, mais de 10 anos. Então, pode trazer que o cara tem um serviço fantástico. Para quem é de Curitiba, fica fácil. Para quem estiver passando por aqui e quiser conversar com ele, tenho certeza que dá certo e vai ser com certeza um serviço muito bom. Rafa, quero agradecer demais a tua disposição, você abrir a casa pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de participar do canal que já está criando fama aí já, né? Também alguns anos de canal e, cara, para mim é um privilégio poder estar aqui com você. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, meu guria. Não esquece, deixa o like, ajuda a gente pra caramba. Segue a gente por aqui. Clica no se inscrever, muito fácil, né? Pra você, um cliquezinho e tá resolvido. E você tem muita informação de qualidade, views, dicas, reviews, conversa com profissionais e muito mais sobre o mundo do ciclismo nos seus arredores. Então, clica aqui, faz parte da família para você ter tudo isso na sua mão. Me segue também lá no Instagram, pode mandar uma mensagem também, @pedaleiro.brasileiro. A gente sempre avisa os vídeos quando saem por lá, link, muito fácil. Clica, vem pra cá e pronto. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês até agora. Um grande abraço, valeu!